Hum, Ok. Pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Espero que todos tenham recebido os vinhos direitinho, apesar de alguns com mais emoção, outros com menos emoção. Tem gente que ainda vai entrar na degustação porque a turma é bem grande, mas a maior parte já está por aí. Ahn, São quantos, Vini? São quantas pessoas? É, São 37 mais 6, 43 pessoas no total. Nossa. É, é uma degustação bem grande, bem animada. Mas o pessoal tá chegando, o pessoal vai participando, depois fica gravado, eu mando para todo mundo depois também, tá tudo certo. Espero que todos estejam bem, que todos estejam saudáveis. Vamos degustar vinhos tintos do Novo Mundo hoje. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Como a gente vai falar um pouquinho do básico de vinhos também durante essa degustação, eu vou falar um pouquinho, aí eu pauso, a gente degusta o vinho todo mundo junto, comenta o vinho, fala o que acha, o que não acha, tira dúvida, pergunta, questiona. Dá para usar o chat também para trocar uma ideia enquanto está rolando a degustação. É bem interativo, bem simples, bem informal para simplificar a vida. A degustação é às cegas, para ninguém ter nenhum preconceito, nenhuma pré-opinião antes de degustar os vinhos. É para a gente degustar de peito aberto. E vamos lá. Então, eu sou Vinícius Santiago, Vini Mirago, a maior parte me conhece, acho que todo mundo me conhece, já me viu em algum momento, ou já fez alguma degustação comigo. Vini Mirago nas redes sociais, se postarem fotos no Instagram, marquem lá para a gente compartilhar também com todo mundo depois. Depois, também no final, essa apresentação que está aqui na tela, eu vou compartilhar lá no grupo. São dois grupos, né? O grupo de Porto Alegre e o grupo de Bento. Então, eu vou mandar para vocês depois, então não precisam anotar nada do que está na tela, porque vai ser enviado para vocês depois. Vamos começar simples, fácil, basicão, que é o que é vinho, né? O pessoal diz vinho é o néctar dos deuses, né? A bebida suprema e não sei o que. Tem várias explicações teóricas e poéticas lindas e maravilhosas, mas vinho tem uma definição legal, jurídica. Para a lei brasileira, o vinho é um fermentado alcoólico de uva madura. Tá todo mundo enxergando a tela direitinho? sim. Então, primeiro ponto. Vinho é alcoólico. Para a lei brasileira, vinho sem álcool não existe. Então, vinho sempre é uma bebida alcoólica fermentada de uvas. A gente brinca dizendo que o único vinho sem álcool para a lei brasileira é o vinho de codorna. É uma piada péssima, eu sei, é uma piada horrível, mas as pessoas não esquecem dela. Então, vinho é uma bebida alcoólica feita a partir de uvas, o que também significa que vinho de laranja, vinho de pêssego, vinho de bergamota, para a lei brasileira não existe. Vinho, a palavra vinho é só para o fermentado de uvas. Se eu fizer um fermentado alcoólico de laranja, eu posso chamar de fermentado alcoólico de laranja, ou dar um outro nome, como laranjinha premium. Mas eu não posso chamar de vinho. A vinho sempre é de uva. E vamos falar da uva, que é a nossa matéria-prima. Porque para entender vinho e para entender o básico de vinho, é importante entender o que a uva contribui para o vinho, né? Então, a uva, a gente tem um grão de uva bonito aqui, né? E se vocês repararem, a casca tem cor e a polpa não. E isso é importante na hora de fazer vinho. Porque a polpa vai ter água, açúcar, ácidos e componentes de aroma e sabor. A polpa é o que eu preciso da uva para fazer vinho. Se eu tiver só a polpa e usar para fazer vinho, eu tenho vinho no final. Só que a polpa não tem cor. Então, se eu uso só a polpa para fazer vinho, eu tenho um vinho branco e não um vinho tinto. Então, se eu pegar, por exemplo, essa uva que está na tela, tirar a casca, tirar a semente, fizer o vinho só com a polpa, eu vou ter um vinho branco, não vou ter um vinho tinto. Para ter um vinho tinto, eu vou precisar da casca da uva. Porque é na casca que estão os pigmentos, estão as cores. O nome científico são as antocianas, as antocianinas que estão na casca, que vão dar cor para o vinho. Vai ter os taninos também, que vão dar estrutura, corpo para o vinho tinto. E também vai ter compostos de aroma e sabor. Então, para fazer o vinho tinto, eu vou precisar que a casca da uva esteja em contato com a polpa durante o processo, para passar a cor da casca para o líquido que vem da polpa. E nós temos as sementes, que vão ter taninos também, e óleos. Só que esses óleos das sementes são amargos. Então, a gente geralmente não quer usar a semente na hora de fazer vinho. A gente só quer usar a polpa e a película quando a gente quer fazer vinho tinto ou vinho rosado. A semente a gente geralmente descarta, a gente geralmente não usa na hora de fazer vinho.
o nosso primeiro vinho vai ser da uva Merlot. A maior parte das uvas que a gente tem internacionais são uvas francesas, e a gente vai falar de vinhos do Novo Mundo. O Novo Mundo é tudo que não é Europa. E a maior parte das uvas plantadas no Novo Mundo são de origem francesa, porque a França criou uma reputação muito forte no mundo do vinho. Então, apesar da uva se escrever Merlot, a gente vai ler Merlot. A palavra em francês tem T sem vogal, depois o T é mudo. Então é Merlot, não é Merlot, é Cabernet, não é Cabernet, é Pinot, não é Pinot. E a Merlot é uma uva que tende a dar vinhos com muita cor, uma acidez média, taninos médios e corpo médio para muito corpo, porque é uma uva que costuma ter bastante álcool, né? E o álcool também dá corpo para o vinho. Os aromas da Merlot vão variar de fruta vermelha para fruta preta. Então a gente vai ter notas de framboesa, ameixa vermelha, pode ter uma nota de mirtilo. E a Merlot costuma também ter uma nota vegetal que vai para o lado do louro, do mentolado, dependendo da região onde essa Merlot é produzida, onde essa Merlot é feita. Mas para a gente não ficar só no bate-papo aqui, vamos para o vinho 1, vamos degustar o nosso primeiro vinho. Deixa eu parar o compartilhamento da tela aqui com vocês. Eu vou servir vinho aqui na minha taça, servir vinho na taça da Manô, e nós vamos degustar o primeiro vinho juntos. Então, quem ainda não tem o vinho, sirva-se de vinho. Alguma dúvida até agora? Alguma questão até agora? Dúvida, questão, curiosidade? Tá tranquila a informação? Se gostar, Vini, tem garrafinha maior depois. Se gostar, tem garrafinha maior. Eu digo onde tem para vender a garrafa maior. Tá bom. Ô, Vini, como é que é tirado a semente? Não é esmagado tudo junto? É esmagado tudo junto, mas aí eu passo o vinho. A semente ela é mais pesada e a casca ela é mais leve. Então, a casca geralmente vai para cima do tanque e a semente vai para baixo. Se eu tiro esse vinho do tanque passando por uma peneira, eu vou filtrar as sementes. Entendi. É um processo na vinícola chamado delestage. O nome é em francês também, é um nome bonito, mas é literalmente eu tirar o vinho passando ele por uma peneira para remover as sementes. E também, eu tenho cuidado para... Se eu não esmagar a semente, não tem problema. O problema é se na hora da prensagem eu esmago a semente e aí eu posso arruinar o vinho. Então tu pega as uvas, desengaça as uvas, né, e põe tudo dentro do tanque. Isso, eu já vou explicar passo a passo na sequência. Na sequência tem imagem. Não tem problema, é para perguntar mesmo. Mas eu recebo a uva na vinícola, esmago. Para fazer o vinho tinto, eu vou deixar a casca em contato com o líquido, mas eu já mostro o passo a passo. Oi. Você consegue me explicar, tipo, em um tweet, assim, o que é tanino? Consigo. Tanino é uma substância que está na casca da uva, que quando ela entra em contato com o meu paladar, ela vai dar aquela sensação de boca seca, boca amarrada. Sabe de quem comeu uma banana verde, um caque verde? Ok. O nome, essa sensação de cica, de trava na boca, é a astringência, e quem causa isso é o tanino. Mas, para entender melhor, vamos na prática. Para degustar vinho. Degustar vinho é diferente de beber. Beber vinho. Eu peguei vinho, abri a garrafa e bebi. Não preciso nem de taça para beber vinho. Se eu abrir a garrafa, botei o gargalo na minha boca e virei, eu estou bebendo vinho. Degustar vinho dá um pouco mais de trabalho. Degustar é beber com atenção, tentando entender o que eu estou bebendo. Degustar, tecnicamente, é chato pra caramba. A Bianca tá aqui, o Zílio tá aqui, que são meus colegas de faculdade, são testemunhas disso. Mas tem um monte de coisa legal na degustação para quem gosta da ideia. Mas quando a gente degusta, a gente vai analisar o vinho. Então, primeira coisa, a gente vai olhar para o vinho. E isso serve para vocês no restaurante. Vocês foram no restaurante, chegaram lá, pediram uma garrafa de vinho, né, um jantar e tal, um almoço legal. O garçom traz a garrafa, abre a garrafa, tira a rolha, entrega a rolha na mão de vocês. Vocês começam, o que eu faço com essa rolha? A pessoa não sabe se ela olha, se ela cheira, se ela chupa a rolha. Né? A pessoa fica em dúvida ali o que ela faz com a rolha. Nunca perguntem para o garçom o que vocês fazem com a rolha. A resposta pode vir atravessada. Eles pensam besteira. Eles podem não responder besteira, mas eles pensam. Então, depois, eu vou explicar depois o que vocês fazem com a rolha no restaurante. Mas o garçom vai servir um pouquinho de vinho na taça de vocês para
vocês provarem o vinho. E aí a pessoa, tem gente que vai pegar a taça e vai tomar um gole, se tá bom, se não tá, não tá. E tem gente que vai fazer aquela coisa de girar a tacinha, levar no nariz. Falar coisas do tipo, sinto aroma de flores do sul do Líbano. Pelo de ovelha recém-tosquiado numa manhã de outono em Camaquã. Chovia. Gente, não. Tá? Isso é delírio, não é degustação. Na degustação, eu vou literalmente ver se esse vinho tem problemas ou não. Então, primeira coisa, no visual, o ideal é que o vinho esteja límpido e brilhante. O vinho de vocês está limpo, está brilhante ou tem alguma partícula, tem alguma coisa no vinho de vocês? Tá límpido. Deveria estar límpido e brilhante de todo mundo. Um outro ponto. O vinho tinto, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, a intensidade de cor me sugere o quanto de tempo ele teve em contato com a casca durante a produção. Então, um vinho que tem muita cor, eu vou esperar um vinho mais forte, com mais tanino, com mais corpo. Um vinho com pouca cor, eu vou esperar um vinho mais leve, mais delicado. Então, a cor me dá uma ideia do que eu posso esperar do corpo do vinho. E também, o vinho tinto, conforme ele envelhece, ele vai perdendo cor. Então, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, num detalhe melhor. Ponto 2. Então, se no visual ele está limpo, está brilhante, se no restaurante o vinho de vocês estiver turvo, tiver um pedacinho de rolho, um pedacinho de cápsula, vocês podem devolver a garrafa, porque o vinho de vocês tem que estar limpo e brilhante no restaurante. Depois, a gente pega a taça e leva até o nariz. Não precisa fazer nada demais. Só levar a taça até o nariz e sentir o aroma. Depois, o que a gente faz? A gente agita o vinho na taça, a gente gira o vinho na taça. Movimento circular, sem molhar o coleguinha do lado, quem está com o coleguinha do lado, e leva de novo até o nariz. O que aconteceu com o aroma desse vinho? Ficou mais forte, mais intenso. Quando eu agito o vinho na taça, eu estou incorporando oxigênio no vinho e forçando os aromas a se desprender. Então, por isso que se agita o vinho na taça. Tem gente que a gente chama de gira-tacinha, né? A pessoa vai num evento, num jantar, ela passa a noite assim, né? Não porque a política econômica, não porque a minha última viagem para Paris, não sei o que. A pessoa passa a noite girando a tacinha. Não precisa. 2, 3 voltinhas e tá tranquilo. Então, não precisa ficar girando a tacinha para sempre. Então, girou 3, 4 voltinhas, levou até o nariz, sentiu o aumento do aroma, ok. Por que a gente fala que o vinho tem aroma de... A gente viu agora framboesa, ameixa, mirtilo. Se vinho é feito de uva. Vinho não devia ter cheiro de uva? Então, essa é uma pergunta que sempre me fazem e faz sentido. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simples. Banana. Tem cheiro de quê? E aí, quem vai me responder? Banana. De banana. E aí tem uma pegadinha. Tá? As coisas, o aroma das coisas são compostos químicos que o nosso cérebro interpreta. O principal componente químico da banana se chama isoamila. Então a banana, tecnicamente, não tem cheiro de banana, ela tem cheiro de isoamila. Se eu tivesse mesmo componente químico no vinho, eu vou sentir o cheiro na taça e vou lembrar de banana. E o vinho pode ter mais de 5.000 substâncias aromáticas que vão dar aromas diferentes para esse vinho. Então, o vinho pode ter aroma que vai lembrar maçã, pera, pêssego, banana, limão, maçã, caramelo, couro, tabaco, porque esses aromas são compostos aromáticos. E a maior parte desses compostos aromáticos já está na uva. E o cheiro que a gente associa com o cheiro de uva, ele vem de uma família de uvas, que são as Vitis labrusca. São as uvas usadas para fazer a maior parte dos vinhos coloniais. Então a gente vai encontrar cheiro de uva no vinho colonial, que a gente usa para fazer sagu, que é uma substância aromática que ela é usada para aromatizar chiclete de uva, suco em pó artificial de uva e tudo mais. Mas as uvas europeias, Cabernet, Merlot, Chardonnay, não tem essa substância. Então, Chardonnay não tem cheiro de uva. Merlot não tem cheiro de uva. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte de aromas? Tá. Quer que eu tire aqui? Eu vou tirar o fone, porque a Manu veio sentar aqui do meu lado. A Manu tá aqui. Então eu vou tirar o fone para todo mundo se ouvir melhor. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Agora todo mundo se ouve. Então, o Chardonnay, o Merlot, o Cabernet são os tipos da uva que o vinho é feito. Exatamente. Assim como a gente tem banana nanica, banana maçã, banana ouro, banana prata, a gente tem Chardonnay, Merlot,
Cabernet Sauvignon, Syrah, são variedades de uva. A gente tem de variedades muito importantes no mundo do vinho, mais de 100 variedades. Um profissional vai estudar essas variedades, vai conhecer melhor sobre elas, saber os aromas e sabores, o que pode esperar do vinho feito com essas uvas. Mas para um leigo, conhecer as principais, e a ideia hoje é exatamente essa, vocês entenderem como é que são as principais uvas do Novo Mundo. Para que vocês saibam, eu gosto mais de Merlot, ou eu gosto mais de Cabernet, ou eu gosto mais de Carmener. Então a ideia hoje é descobrir o que a gente gosta mais de provar. Então no nariz, essa Merlot ela vai ter um aroma bem frutado, ela lembra fruta madura. Então ela vai lembrar um pouco de morango, um pouco de ameixa, um pouco de cereja. Tá, mas Vinícius, eu não sinto todos esses aromas. Não precisa sentir todos esses aromas. Mas se vocês sentem um aroma que é mais frutado, já é um bom começo, já é sinal que vocês estão percebendo aromas e sabores. E para perceber vários aromas e sabores na uva e no vinho, tem treino, tem prática. Ninguém nasce sabendo reconhecer o aroma de tudo, tá? É exercício. Então isso tem a ver com litragem. E litragem não é comprar um garrafão e matar na sexta-feira à noite. Litragem é ir provando vinhos diferentes para conhecer os aromas e sabores. Então esse vinho tem um aroma muito frutado. Mas a gente não tem aqui aroma de madeira, aroma de fumaça, aroma tostado, que são aromas que vêm da passagem de barrica por carvalho. Porque esse é um vinho que não tem carvalho. Vamos tomar um gole desse vinho. Na hora de tomar um gole do vinho, a gente vê vídeo, vê filme, o pessoal vem e faz aquele bochecho, gargarejo, né? Não precisa. Tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto. A gente pode perceber doçura em alguns vinhos. Esse vinho não tem nada de açúcar residual. Ele não é um vinho doce, é um vinho seco. O termo que a gente usa é seco, que é o contrário de doce, não é só o contrário de molhado. Tá? Todo vinho é molhado porque é líquido, mas é um vinho seco, por não ter doçura. Do lado da língua, a gente está salivando. E isso é a acidez. Todo vinho é ácido. Uns menos, outros mais. Esse tem uma acidez média. A gente saliva um pouquinho do lado da língua. Eu vou pedir que vocês façam um exercício comigo agora, todo mundo junto. Coloquem um gole de vinho na boca e nós vamos fazer um bochecho com esse vinho na boca pelo tempo que eu quiser. Então, vamos lá. Podem engolir. Esse exercício aumenta todas as sensações do vinho na boca. Então, ele parece mais seco. A gente está salivando mais do lado da língua, ele está mais ácido. E como é que está em cima da língua, céu da boca, gengiva? Não tá pegando. Secou. Secou, parece mais áspero. Passem a língua no céu da boca, dá essa travada. Paula, conseguiu sentir isso? Sim. Isso é o tanino. Tá. Okay. Explicando é diferente do que sentindo. Sentindo é mais fácil. E tem vinhos que tem mais tanino, tem vinhos que tem menos tanino. Esse não é um vinho que amarra muito a boca, esse é um vinho macio, redondinho. Isso é bem típico da uva Merlot. Bem leve. É um vinho bem leve. Na verdade, é um vinho leve para médio corpo. Sim. É um vinho macio, redondo, fácil de tomar, bastante fruta. Sim. Vinho gostosinho. Ok, deixa eu mostrar para vocês que vinho é esse. Deixa eu voltar para nossa apresentação aqui. Aqui. Então, o nosso vinho 1 é um vinho da Serra Gaúcha, do Vale dos Vinhedos, da Dom Laurindo. Então, esse é o Dom Laurindo Reserva Merlot. Safra 2018. Safra é o ano da colheita da uva. Ele é 100% Merlot, então é um vinho feito de uma uva só. Quando um vinho feito é de uma uva só, a gente chama ele de varietal, porque ele é feito com uma única variedade de uva. País, Brasil, a região é o Vale dos Vinhedos, a vinícola se chama Dom Laurindo, ele tem 12,5% de álcool e a maturação dele, o envelhecimento dele, é só em inox, que é um material neutro. Então, todo o sabor, o aroma dele vem da uva, porque ele não tem passagem por carvalho, por madeira, por barrica, nada disso. Então, Merlot, Dom Laurindo. Guardem essa referência desse primeiro vinho de aroma, sabor e tudo mais, para a gente poder comparar com o próximo. Vamos seguir o nosso bate-papo.
Um vinho é um fermentado alcoólico. Então, para isso, a gente precisa entender o que é fermentação alcoólica. Tá? Então, o que é uma fermentação alcoólica? Na uva, no suco da uva, a gente tem açúcar. Açúcar natural da uva. Todo mundo aqui, imagino, já tenha comido uva. Uva é doce. Então, tem açúcares. Principalmente frutose e sacarose. Na casca da uva, na vinícola, tem um micro-organismo chamado levedura. Essa levedura se alimenta de açúcares, frutose e sacarose. Eu posso usar as leveduras que estão na própria casca da uva, que estão na vinícola, ou eu posso comprar um saquinho de levedura. Sabe quando a gente faz pão em casa e compra fermento biológico? Fermento biológico é levedura. Quando eu coloco fermento na massa do pão, acontece o que com a massa do pão? Ela cresce. Por que ela cresce? Porque a levedura ela se alimenta de açúcares e ela forma, entre outras coisas, gás carbônico. E é o gás carbônico que faz a massa do pão crescer. Então, quando eu estou fazendo vinho, essa levedura consome o açúcar e levedura mais açúcar é igual a álcool. Então, é a levedura que transforma o açúcar da uva em etanol, álcool etílico. Se não fosse a levedura, não teria vinho. E é um processo que até o Pasteur ninguém sabia como acontecia. Então as pessoas achavam que era um milagre divino, que acontecia por graça divina. E tudo bem, eu concordo que o etanol é uma graça divina, mas né, é a levedura que faz o trabalho. E também forma gás carbônico. Se eu prendo esse gás carbônico no vinho, eu vou ter um vinho espumante. O vinho espumante é um vinho com gás carbônico natural dessa fermentação. Se eu deixo esse gás carbônico escapar, a gente tem o que a gente chama de vinho tranquilo. Esse vinho que está aqui na taça, esse Merlot é um vinho tranquilo, é um vinho sem gás carbônico. E é literalmente, tranquilo é o oposto de estressado, porque o vinho com gás carbônico, o vinho espumante, vai ter borbulhas, ele vai estar agitado ali. Então, um vinho tranquilo. Entendido o que é fermentação alcoólica? Tá claro para todo mundo? A fermentação alcoólica ela é usada para fazer as bebidas fermentadas. Saquê é feito a partir de arroz com levedura, vai gerar álcool e gás carbônico. Cerveja é o açúcar do malte de cevada, vai gerar álcool e gás carbônico. Então, o cauim, que é feito de aipim, a chicha, que é feita de milho. Então, tem uma série de bebidas alcoólicas que são feitas por esse princípio. Sabe quando aqueles filmes de zumbi, de fim de mundo, que você tem habilidades especiais, uns sabem lutar, outros sabem correr? O meu superpoder é fazer álcool de qualquer coisa. Eu sei fazer álcool de qualquer coisa que tenha açúcar. E é o meu superpoder. Se der um apocalipse zumbi, me coloquem na equipe de vocês que eu sei fazer álcool. Nosso próximo vinho vai ter a Cabernet Sauvignon. E se vocês repararem nas fotos do lado direito, o aroma dele é diferente da Merlot. Porque a Cabernet Sauvignon vai ter aroma de fruta preta. Cereja preta, essa frutinha preta pequenininha do lado direito é uma fruta que a gente tem pouco no Brasil, que é o cassis, também chamado de groselha preta. A gente tem mais licor de cassis. Antigamente tinha o creme de papaya com cassis, que é uma sobremesa da qual eu sinto muita falta, inclusive. Mas é um aroma que geralmente tem no Cabernet Sauvignon. Só que o Cabernet Sauvignon tem um aroma muitas vezes vegetal. Ele vai lembrar pimentão, ele vai lembrar menta, pode lembrar pimenta do reino, pode lembrar eucalipto. E é um vinho que vai ter muita cor, acidez alta, tanino alto, só que o corpo dele é médio. Por quê? O Merlot tem mais fruta e mais álcool. O Cabernet tem mais acidez e mais tanino. Então, são duas uvas com perfis diferentes. Vamos para o nosso vinho de número 2. Deixa eu pausar aqui a apresentação. Não precisa, amor. Obrigado. A Manu está me oferecendo uma outra taça aqui. Eu vou usar a mesma. Dúvidas até aqui? Tudo tranquilo? Tudo certo? Eu vou pegar outra taça para depois comparar. Tá bem. Quem puder pegar 2 taças, pode pegar. Quem não puder pegar 2 taças, vai em uma só que tá tranquilo. Todos com vinho na taça? Beleza. Sim.
Vinho de número 2. Visual. Ele tem uma cor um pouco menos intensa que o vinho anterior, mas é um vinho que está límpido, está brilhante, não tem nenhum defeito nem nada. No nariz, o aroma dele é diferente do primeiro. Totalmente. Aí, pergunta. Quem preferiu o aroma do primeiro vinho, levanta a mão. Quem achou mais gostoso o aroma do primeiro vinho? Quem achou mais gostoso o aroma do segundo vinho, levanta a mão. Levantando a mão. Pois é. Quem tá certo, quem tá errado? Nenhum dos dois. É gosto. Preferência é preferência. Sim. O segundo vinho, como é um vinho de Cabernet Sauvignon, a gente vai ter mais aroma de fruta preta. Ele vai lembrar mais uma ameixa preta, uma amora, cassis, cereja preta. Tá, Vinícius, mas eu nunca provei cereja preta, eu nunca corri pelado num campo de cassis na minha infância. Como é que eu aprendo esses aromas? Dá para comprar kits de aromas. E a gente não está acostumado a sentir o aroma das coisas. A gente vai no supermercado, a gente vai na feira, a gente apalpa as frutas, a gente coloca na sacola, a gente paga e a gente não cheira. Então a gente tem que começar a sentir o aroma das coisas. Então, minha recomendação para vocês é cheirem quase tudo que vocês encontrarem pela frente. Tudo não. Né? Não é moralmente correto, não é legalmente ideal, mas cheirem quase tudo que vocês encontrarem pela frente para poderem ir construindo essa memória olfativa. Então aqui a gente tem fruta preta, mas aqui a gente já começa a ter um aroma mais defumado, mais amadeirado, porque esse é um vinho que tem passagem por carvalho. Em alguns vinhos, esses aromas amadeirados, tostados, que vão lembrar baunilha, coco, são mais nítidos do que em outros vinhos. E no paladar? É um vinho que faz a gente salivar mais do que o primeiro. Sim. Também é um pouquinho mais áspero do que o primeiro. Só que ele é um pouco mais doce do que o primeiro. Ele é ligeiramente adocicado. Uhum. Bastante fruta preta no paladar. Tem esse sabor que vai lembrar baunilha. Tem um sabor adocicado no fim de boca também. Então, vinhos diferentes. Sim. Deixa eu mostrar para vocês que vinho é esse. Então, o nosso primeiro país do Novo Mundo foi o Brasil. O nosso segundo país é a Austrália. Olha. Esse é um vinho que é 75% Cabernet Sauvignon e 25% Merlot. Esse vinho é o que a gente chama de blend ou assemblage, ou corte. Quando eu misturo uvas diferentes no mesmo vinho, eu posso usar essas três palavras. Blend em inglês, assemblage em francês e corte em português. Por que eles colocaram o Merlot junto com a Cabernet Sauvignon? Porque a Cabernet Sauvignon tem bastante acidez, bastante tanino, mas não tem tanta fruta. A Merlot tem bastante fruta, tem bastante álcool, mas não tem tanta acidez nem tanto tanino. Quando eu junto duas uvas ou mais no mesmo vinho, eu quero compensar a falha daquela uva. É como trabalhar em equipe. O enólogo está fazendo essas uvas trabalharem em equipe, tentando conseguir o melhor vinho possível. O ano também é 2018, Austrália. A região é Southeastern Australia, né? O nome do vinho é Stamp of Australia, selo da Austrália. É um vinho que tem 13,5% de álcool. E parte do vinho amadurece em inox, parte do vinho amadurece em carvalho. Então eles vão separar esse vinho na vinícola como se fossem duas metades. Uma parte vai para barricas de madeira, uma parte fica em tanques de inox, depois mistura tudo de novo. Para que esse vinho tenha um toque amadeirado, mas que a fruta ainda apareça, porque se eu passo muito em madeira, eu posso perder o aroma frutado desse vinho. E se vocês repararem no gargalo dessa garrafa, como é que é a tampa desse vinho? É uma tampa de rosca. E aí fica a pergunta, o que é melhor, rolha de cortiça ou tampa rosca? Muitos vão dizer, rolha de cortiça. Não é assim que funciona. Do ponto de vista técnico, tampa rosca é tão bom quanto a melhor das rolhas de cortiça. Porque a função da vedação da garrafa é não permitir que o vinho saia e não permitir que o ar entre. Se o ar entra, o vinho oxida, ele é vinagre, ele perde qualidade. Se o vinho sai, vaza, eu perco o vinho e o ar também vai entrar na garrafa. E as duas embalagens permitem que esse vinho se preserve bem.
Só que a rolha, a cortiça, é um material de origem vegetal. A cortiça ela é feita a partir da casca, do córtex de uma planta chamada sobreiro. Então, se por acaso essa cortiça ela for contaminada durante alguma fase do processo, o vinho vai ganhar um defeito que a gente chama de bouchonné, ou dizer que o vinho está arrolhado. O vinho vai ganhar um cheiro que lembra pano sujo, papelão molhado, mofo. É um aroma bem desagradável, um sabor bem desagradável, e tampa-rosca não dá esse tipo de problema. Então, existe vinho de alta qualidade e alto preço com tampa-rosca, tá? Então, não é só para vinho simples e barato. O que eu recomendo para vocês, não tenham preconceito. Eu tinha um professor francês que dizia que só existem 2 tipos de vinho no mundo. Le bon vin et le vin de merde. E eu não vou traduzir porque vocês são fluentes em francês. Só existem esses 2 tipos de vinho. E esses 2 tipos de vinho vêm com rolha de cortiça e vêm com tampa-rosca. Então, vale a pena provar e investir em vinho com esses 2 tipos de vedação. Essa vedação é mais comum na Austrália e na Nova Zelândia, que são os primeiros países a investirem forte nessa vedação. Está aumentando em países do velho mundo agora, como a Alemanha, por exemplo. Dúvidas, Tati, Bayern? A gente já recebeu uma explicação em algum momento, não foi tua, tá? Edgar, aqui. Que a rolha, a tampa de rosca, ela seria mais adequada para vinhos jovens, para vinhos que não são vinhos de guarda. Tá. Assim, procede, faz sentido? Não procede. Existe um mito sobre a cortiça que a rolha de cortiça deixaria o vinho respirar, o que não é verdade. A cortiça ela é impermeável a líquidos e a gases. Então, ela literalmente não deixa o vinho sair, não deixa o ar entrar. O ar que vai trabalhar com o vinho no tempo é o ar que está dentro da garrafa, entre a rolha e o vinho. E a cortiça, ela tem células, ela tem alvéolozinhos dentro dela, microalvéolos. Os que estão na base da rolha, perto do vinho, podem liberar um pouquinho de ar para ter contato com o vinho, mas isso é mínimo. Então, assim, existem vinhos de guarda, tanto com rolha de cortiça, tanto com tampa-rosca. É mais cultural do que técnico. Mas, por exemplo, se pegar grandes vinhos australianos ou grandes vinhos neozelandeses, vários deles têm tampa-rosca. Já tem vinho francês de altíssima qualidade com tampa-rosca. Então, serve para vinho de guarda também. E assim, o que permite que o vinho evolua não é a vedação, é a qualidade do vinho. Ô, Vini, esse vinho que a gente provou, ele é quanto tempo em barrica de carvalho? A vinícola não informa, mas eu imagino que seja no máximo 6 meses. Tá, e não informa também o tipo de barrica? Não informa o tipo de barrica. E isso é importante. Para a maior parte das pessoas, o que importa mesmo é se o vinho é gostoso ou não. Então, sim. Mas quem estuda vinho, degusta vinho, vai querer saber mais informações. Quer saber quantos % do vinho passou quanto tempo, em qual tipo de barrica. Isso é relevante, tá? Do ponto de vista técnico, do ponto de vista da curiosidade. Mas vale a mesma coisa para a gastronomia. Às vezes um prato é tão legal, mas tão legal, você não quer nem saber como ele foi feito, ele só é bom. E às vezes, quem gosta de gastronomia, quer estudar, quer aprender, você prova um prato, você quer saber como é que a pessoa fez isso. Como é que ela chegou nesse ponto. Sim. Dá para curtir dos 2 jeitos. E a vinícola às vezes informa, às vezes não. Que nem o cozinheiro às vezes entrega o truque, às vezes não. Ouro, às vezes não. Exatamente. Tá bem. Então, o segundo é um vinho de base Cabernet Sauvignon. E aí a pergunta: quem preferiu, achou mais gostoso o primeiro vinho? Levanta a mão. E quem achou mais gostoso o segundo vinho? Levanta a mão. Quem achou os 2 gostosos? Levanta a mão. Os 2 são gostosos e os 2 estão mais ou menos no mesmo nível de qualidade, tá? O segundo tem um toque adocicado e no Brasil ele vai entrar como um vinho demi-seco ou meio seco. Mas isso é só um termo legal, tá? Um vinho que tem até 4 gramas de açúcar por litro é seco. Um vinho que tem mais de 4 gramas, se ele tiver 5 gramas de açúcar por litro, ele já é meio seco ou demi-seco. E às vezes a gente não percebe isso no paladar. Aqui deu para perceber. O primeiro era bem seco, o segundo era ligeiramente adocicado. Mas nenhum dos 2 era um vinho doce. Certo?
Ô, Vini, Diga. ficou açúcar residual nesse vinho. Não é uma característica da Cabernet Sauvignon, então. Não é da uva, é do jeito de fazer o vinho. Tá, foi da vinificação. Foi da vinificação. E Tá. por que o enólogo decidiu deixar um pouquinho de açúcar residual nesse vinho? Sempre que o açúcar deixa as coisas mais fáceis. Então, quem lembra do... Como é que era o filme da... Just a Spoonful of Sugar. Agora não vou lembrar em português. Mas uma colherada de açúcar faz o remédio descer mais fácil. Mary Poppins, isso, perfeito. Então, o açúcar torna o que é mais amargo, o que é mais ácido, mais palatável. Então, o enólogo deixou um pouquinho a mais de açúcar residual para deixar esse vinho mais macio, mais fácil de tomar. É exatamente esse o ponto. E isso não desmerece o vinho. É uma técnica usada na vinícola para deixar esse vinho mais agradável. Porque se ele talvez não tivesse esse toque adocicado, ele ficasse desagradável no paladar. Mano, uma Obrigado. dúvida. Fala, mano. Eu tenho, por exemplo, com Cabernet, eu sou meio receosa de tomar, porque eu acho que ele, em geral, é muito, muito seco. Certo. Tu sempre os demi-secos, como tu falou, então é outra categoria. Tu tem o tipo de vinho, e daí ele sempre vai trazer se é seco, demi-seco. Tem mais algum? Então, ele pode ser seco, demi-seco, ou meio seco, ou doce, ou suave. Então, ele tem essas três características. O suave é aquele vinho que é doce. Você sente doçura predominante no paladar. O demi-seco, a doçura está ali presente, mas ela não é predominante. E assim, o Cabernet, ele geralmente dá essa impressão de ser muito seco, porque ele tem muito tanino. Então, é aquele vinho que dá aquela travada, aquela enxugada boa na boca, parece que ele é mais seco do que ele é geralmente. Então, tem a ver com a característica da uva, né? Ter bastante tanino dá essa impressão de ser bem seco, mas o enólogo resolveu isso aqui, nesse caso, com um pouquinho de açúcar residual. Porque essa doçura não deixa ele ficar agressivo no paladar. Vini, Tanto... Oi. Eu não sei se fica claro. Cris. Oi. Perdão. Peraí que falhou a internet. Não sei aqui se de fica casa. claro para mim, esse açúcar, ou enfim, essa doçura é oriunda. Não sei se fica claro para mim, esse açúcar, essa doçura é oriunda da Merlot ou nada a ver? Não, esse açúcar... É do corte que foi feito ou nada a ver? Não. É o açúcar das duas uvas, porque assim, a fermentação é o açúcar sendo transformado pela levedura em álcool e gás carbônico. Ela leva alguns dias para acontecer. O enólogo, ele pode interromper esse processo em algum ponto. Então, se ele interrompe antes de todo o açúcar virar álcool, sobra um pouquinho de açúcar no vinho. Foi o que o enólogo fez aqui. Entendi. Então, Vini, deixa eu fazer uma pergunta. É o Felipe. Fala, Felipe. Eu ia justamente fazer uma pergunta em cima disso, porque tu comentou que o enólogo definiu por utilizar um pouquinho do açúcar residual para, de repente, dar uma melhorada no paladar desse vinho. Isso. Já que é um resíduo, ele interrompe a fermentação para sobrar esse residual de açúcar. Isso. Ou que momento ele teria que fazer essa definição, no caso? Porque senão durante o próprio processo mesmo, qual é o time certo para ele poder definir isso? Claro, eu sei que não tem o certo, cada um depende do seu propósito, mas quando aconteceria isso? Fazer vinho é que nem você cozinhar feijão na panela. Não é o tempo. É você ali do lado provando. Então, o enólogo vai estar indo no tanque, verificando quanto de açúcar tem, se o vinho está equilibrado, se não está, que aromas tem, que sabores tem. Ele poderia ter decidido deixar com mais açúcar, com menos açúcar. É uma decisão técnica. Então, ele decidiu, ele vai acompanhando o vinho. Quando ele vê que o vinho está bom, está no ponto, resfria o tanque para a fermentação. Ô Vinícius, e o teor alcoólico vai ser mais baixo em função dessa quebra do processo? Sim, porque nem todo o açúcar virou álcool. Então, esse vinho poderia ter um álcool maior do que o que ele tem. Tá. Qual o teor alcoólico desse último? 13,5. 13,5. 13,5. Mas 13,5 não é pouco, né? 13,5 não é pouco, mas também não é muito. É um álcool médio, moderado.
Geralmente, álcool baixo é abaixo de 11,5, álcool alto é acima de 14,5. Então, 13,5 ainda é um álcool moderado. Ô, Vini, as lágrimas que ficam no copo, quando tu sacode a taça, isso quer dizer o teor alcoólico dele? Quanto mais fina, não tem nada a ver? Quanto mais lágrimas tem, lágrima é quando eu agito o vinho na taça, vai ter aquela gotinha que vai escorrer, vai condensar na parede da taça e vai escorrer. Isso é uma lágrima. Quanto mais alcoólico, mais lágrimas vai ter. Mas do ponto de vista técnico, objetivo, a lágrima não diz praticamente nada. Ela vai te dizer uma sugestão do quanto de álcool esse vinho teria. Tá, e com relação se é mais fina, se é mais grossa, não tem nada que ver. Mais fina, mais álcool, mais grossa, menos álcool. Tá. Tranquilo? Então vamos seguir aqui. Cadê aqui o vinho? Compartilhar. Pronto. Seguindo aqui o nosso bate-papo, como é que se faz vinho tinto? Então eu vou colher a uva tinta madura no vinhedo. Não dá para fazer vinho tinto com uva branca. Por quê? A uva branca não tem cor na casca. Eu preciso de cor na casca para poder fazer o vinho. Levo essa uva até a vinícola e eu vou esmagar essa uva. Dá para esmagar com máquina, dá para esmagar a moda antiga com os pés. Em alguns lugares do mundo, como o norte de Portugal, região do Douro, ainda usam os pés. Tá? Mas é cada vez mais raro, geralmente é um esmagamento mecânico. E quando eu esmago essa uva, a polpa vira líquido, né? Ela está firmezinha na uva, mas ela vira líquido, vira suco de uva, e a casca começa a passar a cor para esse líquido. Esse processo de passar a cor da casca para o líquido se chama maceração. Quanto mais tempo eu deixar essa casca mergulhada no líquido, mais cor vai ter o meu vinho. E vou fazer a fermentação. Essa fermentação pode acontecer tanto em tanques de inox inertes, como pode acontecer em tanques de madeira que vão dar aroma e sabor para esse vinho. Tranquilo até aqui? Pode ser... Oi? Pode ser nos dois também, né? Pode ser nos dois. Posso colocar metade do vinho no inox, metade do vinho na madeira. Aqui todas as opções são válidas. Depois que fermentou, depois que o açúcar virou álcool e gás carbônico, o gás carbônico escapou. O que me interessa nesse caso de vinho tinto é o álcool. Eu vou prensar, porque a casca ainda está ali com o líquido. Então, esse é o momento que eu tiro a casca. Eu posso tirar essa casca passando esse vinho por uma peneira. Eu posso... Só que assim, a casca está encharcada com líquido. E o pessoal na vinícola não quer perder nada de vinho. Então, eles vão pegar essa casca molhada, encharcada de vinho e vão colocar numa prensa. Pode ser uma prensa mecânica, pode ser uma prensa hidráulica. E vão esmagar essa casca para tirar todo o líquido. E aí, é só o líquido que vai continuar o processo. Só o líquido sem a casca que vai amadurecer. Também pode ser em tanque inerte, pode ser em madeira. Ou pode ser metade e metade. O enólogo decide. Quando o enólogo decide que esse vinho está maduro, está pronto para ir para o mercado, ele vai envasar esse vinho, vai engarrafar esse vinho. E aí, esse vinho vai para o mercado e a gente pode tomar. Então, revisando o processo de forma bem simples e rápida. Colhi a uva, levei para a vinícola, esmaguei, deixei a casca em contato com o líquido. Quanto tempo? Geralmente, eu vou deixar de 5 a 20 dias a casca em contato com o líquido. Durante esse período vai acontecer a minha fermentação. Terminou a fermentação, eu tiro a casca através de uma prensagem e só esse líquido vai amadurecer. E o tempo de maturação depende do estilo do vinho, o recipiente da maturação depende do estilo do vinho. Vou envasar e vou ter o vinho no mercado. E nós vamos para a nossa terceira uva, que é a Malbec. Espera aí que tinha dúvida ali. Aqui, só uma dúvida bem rápida. Quando ele fica em contato, tá, a casca com a uva, né, o líquido, sim, ele fica centrifugando ou ele fica inerte, parado? Então, quando a casca está com o líquido, se eu estiver mexendo esse vinho, eu vou extrair mais a substância da casca. Se eu deixar ele paradinho, o que acontece? A casca sobe. O gás carbônico da fermentação leva a casca para cima do tanque, formando o que a gente chama de chapéu. Vai ficar uma camada de casca em cima do tanque. Então, se eu quero um vinho com menos cor,
eu vou deixar essa casca ter menos contato com o líquido. Se eu quero um vinho com mais cor, eu vou agitar esse vinho com a casca, misturar esse vinho com a casca para extrair mais cor. Tá. Ô, Vini, eu tenho uma pergunta. Eu não sei se consegue resumidamente falar. O que é a maceração carbônica? Tá, maceração carbônica é uma técnica muito específica de fermentação. Na maceração carbônica, eu vou colocar o cacho inteiro dentro do tanque e vou encher o tanque com gás carbônico. Então, imagina um tanque cheio de cacho inteiro de uva e cheio de gás carbônico. A pressão desse gás carbônico faz com que dentro da uva aconteça uma microfermentação. Esse tipo de processo ele vai dar um vinho com bastante cor e com muito aroma frutado, com muito aroma de éster. Então, geralmente, esses vinhos vão ter aroma de banana, de tutti-frutti. Então, essa é a maceração carbônica. Tá. E geralmente é usado para vinhos mais leves, mais frutados. Tem uma uva chamada Gamay, que é uma uva francesa. Que tem Miolo. A Miolo tem Gamay, tem vários outros Gamés no mundo. Os Gamés geralmente fazem esse processo e vão dar vinhos bem leves, bem frutados. Fala, Tati. E assim, tu mostrou ali o barril, né? E o inox. Isso. E a questão do... A gente já viu na Argentina alguns tanques de concreto, tanto na polenta quanto no inimigo. Dá para usar concreto, dá para usar fibra de vidro, dá para usar polipropileno. Então, por exemplo, muita gente tem vinícola pequenininha em casa. Gosta de comprar uva na serra e fazer vinho em casa. Dá para usar tanque de polipropileno. Esses tanques de plástico, de fibra de vidro, de cimento e de inox são o que a gente chama de tanques inertes. Eles não passam aromas e sabores para o vinho. Quando a gente usa madeira, e o carvalho é a principal, mas não é a única, vão passar aromas e sabores para o vinho. Mas posso usar cimento também, sem problema nenhum. Ô, Vini, tem uma dúvida. O inimigo, o formato do tanque, né, era em formato de ovo, e segundo eles, para possibilitar com que houvesse naturalmente um envolvimento da casca descer e tal, e fazer um... Exatamente. Então, vamos para a física dentro da vinícola, né? Imagine que você tem um tanque, a maior parte dos tanques de vinho é reto, tá? O gás carbônico vai subir e ele vai subir retinho, até sair lá em cima. Se eu tenho um tanque que vai ter o que a gente chama de tronco cônico, ele vai ter um formato de cone, o gás carbônico vai subir e dos dois lados ele vai se acumular em cima. Quando ele se acumula em cima, ele vai fazer pressão na parte de cima do tanque. Quando eu tenho um tanque em formato oval, que tem esse formato troncocônico, a casca acumula em cima, o gás carbônico se acumula, faz pressão na casca e essa casca desce automaticamente. Então é uma forma natural de fazer essa casca ficar revolvendo dentro do tanque. Perfeito. Então a física ajuda nesse aspecto. Mas não é uma técnica nova, né? Já era usada há um tempão, né? É uma técnica antiga, mas que, assim, no tanque de concreto é nova. Mas esse formato de tronco cônico é antigo. Sim. Dúvidas? Ô, Vini, tem uma outra pergunta, Vini. Eu assisti uma live tua, que por sinal adorei, sobre as barricas de carvalho. Certo. Te lembra? Lá pela BS, né? Sim. E tu tinha comentado que a maioria dos produtores não usa barricas de primeiro uso, porque elas liberam muitos taninos, enfim. Sim. O vinho fica muito, muito adstringente, né? E por que alguns produtores ainda falam que enche a boca para dizer que estão usando barricas de primeiro uso? Penso o seguinte. Pensa que o vinho ele tem uma certa estrutura. Tem vinhos mais leves, mais fraquinhos. Tem vinhos mais encorpados, mais pesados. E pensa que o carvalho é uma agressão para o vinho. Essa agressão pode deixar o vinho melhor. Essa agressão pode deixar o vinho pior. Mas a madeira ela vai entrar em choque com o vinho. A madeira tem aroma, sabores, taninos. O vinho tem aroma, sabores, taninos. Se o vinho tem estrutura para suportar a madeira, os dois dão muito bem. Pensa num time de futebol muito bom, ou um time de qualquer esporte que você gosta muito bom,
e pensa num time de várzea e bota os dois para jogar. Sim. Tu viu a goleada. O time profissional vai dar de relho no time de várzea, porque o time de várzea não tem estrutura, não tem técnica para encarar o time profissional. Agora, imagina 2 times profissionais. Todo mundo adora ver Grenal porque sabe que vai sair uma briga de foice ali. Sim. Eu sou corintiano, quando tem Corinthians e Parmeira, é um clássico fantástico. Porque são 2 grandes times batalhando. Então, assim, vinhos mais delicados, mais leves, eu não posso passar numa barrica nova. Porque a barrica nova ela vai destruir o vinho muito leve. Agora, se eu tenho um vinho muito concentrado, muito potente, muito estruturado, eu vou colocar na barrica nova. Porque aí os dois vão se complementar. Então, grandes vinhos passam por barricas novas de carvalho. Vinhos não tão concentrados geralmente vão passar por barricas de segundo, terceiro uso. Quanto mais nova é a barrica, mais forte é o impacto que ela vai ter no vinho. Tá. E o que eles fazem? Tipo assim, vou usar uma barrica de segundo, terceiro uso. Eles já compram de algum produtor que já usou essa barrica? Sim. Ou você compra a barrica e o teu melhor vinho, você usa o primeiro uso, e aí o segundo uso tu vai usar para o teu segundo vinho. E o teu terceiro uso para o teu terceiro vinho. Ou se você não faz vinhos com tanta concentração, você compra a barrica de segundo e terceiro uso para passar os teus outros vinhos. Tá bem. Tranquilo? Dúvidas, questões? Tranquilo. Então, vamos seguir. Vamos falar do nosso terceiro vinho, da nossa terceira uva, que é o Malbec, que é uma uva que muita gente gosta. Então, Malbec. Malbec também é uma uva francesa. E a Malbec também vai ter, como o Merlot, mais aromas de frutas pretas. Então, a Malbec geralmente vai ter aromas de ameixa. E essa ameixa pode estar mais fresca, mas quando a Malbec está muito madura, ela vai dar aroma de ameixa passa, ameixa seca. Também é um dos vinhos tintos que pode ter aroma floral, como o de violeta. E aí vocês vão dizer, mas Vinícius, eu compro violeta, tenho violeta aqui em casa, a violeta não tem cheiro de nada. Bom, uma coisa é violetinha de estufa, flor de estufa que não tem cheiro de nada. Outra coisa são flores. Tem vários perfumes que têm essência de violeta, aroma de violeta. Então é um aroma floral. Muitos Malbec também passam por carvalho. E um dos aromas que o carvalho dá para o vinho é o aroma de baunilha. A madeira de carvalho tem uma substância chamada vanilina que dá aroma de baunilha para o vinho. Malbecs, muita cor, acidez média, tanino médio para muito e corpo médio para muito. Então, Malbec dá vinhos como o Merlot, só que um pouquinho mais concentrados muitas vezes. Então, vamos para o nosso vinho de número 3, que é um vinho de Malbec. Deixa eu parar aqui para a gente degustar todo mundo junto. E o aroma, de novo, é diferente. Sim. Aqui a gente tem muita ameixa. E aqui a gente tem a ameixa madura e a ameixa seca um pouquinho. Tem um pouco do aroma da violeta, tem um pouco do aroma floral. E tem um pouco de baunilha também. A Manu está aqui do meu lado cantando os aromas do vinho, porque ela desde que a gente começou a namorar, ela fala, eu quero aprender mais sobre os aromas, eu estou prometendo um treinamento de aromas para ela faz tempo, mas ela se empolga quando ela acerta os aromas, quando ela descobre os aromas. Mas é isso, é treino, é prática. Tu podia fazer um workshop de aromas. Podemos organizar. Vamos organizar. Aí tem que levar, mas aí tem que levar a violeta que não for de estufa para cheirar, porque eu só cheirei as de estufa. Tá bem, dá para comprar aroma de violeta e dá para sentir, não tem problema. Tu não tem violeta que não seja de estufa, né? Deixa eu ver, tem um perfume antigo. Peraí. É um perfume clássico. Tem muito aroma de violeta, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Eu não vou achar o nome dele agora. Mas é um perfume super... Sabe esses perfumes de vó?
Tem um desses perfumes super clássicos que tem aroma de violeta super intenso. Depois eu lembro o nome e mando para vocês. E no paladar, como é que tá esse vinho? Bem macio. É um vinho seco. A acidez dele não é tão alta. Não é. Dos pezinhos até agora é o que tem menos acidez. Isso. Tem taninos perceptíveis, ele dá uma asperezazinha na boca, mas é bem macio, é bem redondo. Uhum. E ele tem bastante fruta na boca. Sim. O Malbec, e aqui uma dica para vocês falando de tintos do Novo Mundo. O tanino, tendo essa função adstringente, é a mesma função que o detergente tem para gordura. O detergente é adstringente, ele quebra a gordura. O tanino é adstringente, ele quebra a gordura. Tanino tem uma afinidade enorme com proteína. Então a dica é, quanto mais graxento for o costelão, mais tanino tem que ter o vinho. E por isso que o Malbec funciona tão bem com o assado argentino. O assado argentino geralmente é feito na parrilla ou na grelha. Os cortes têm alguma gordura, como um entrecô, por exemplo, e funciona bastante bem com o Malbec. Ô, Vinícius, a Adriana perguntou aqui se o Malbec é sempre argentino. Malbec é sempre argentino? Não, é mais uma uva francesa. O Malbec é uma uva típica de uma região chamada Cahors, mas Malbec francês quase não chega no Brasil. O Brasil produz um pouquinho de Malbec, o Uruguai produz um pouquinho de Malbec, mas o país que mais produz Malbec no mundo hoje é a Argentina. Então, a referência de Malbec no mundo é a Argentina, mas uma dica para quem é aqui de Porto Alegre ou consegue fácil no Zafari, o Zafari está trazendo um Malbec francês, agora chamado Mataillac. Inclusive, na última degustação que foi de tintos do Velho Mundo, a gente provou esse Malbec. E é uma diferença. O Malbec argentino costuma ser mais macio que o Malbec francês. O Malbec francês é mais duro, ele tem mais tanino. O Malbec argentino é mais redondinho, mais macio. Como é que é o nome, Vinícius? Repete, por favor. Mataillac. M-A-T-A-Y-A-C. Deixa eu colocar aqui. Mataillac. Digita no site. Eu coloquei aqui no chat do grupo. Uhum. Tá. Ô, Vini, esse vinho é mais alcoólico que os outros? Se esse vinho é mais alcoólico que os outros? Ele tem o mesmo teor alcoólico do vinho anterior. Não parece. Por que ele parece um pouco mais alcoólico? Porque a acidez equilibra o álcool. Como ele tem menos acidez, ele parece mais alcoólico. Me pareceu mais alcoólico. Mas o teor alcoólico é o mesmo. Mais alcoólico vai ser o último. Não é o mais alcoólico. Não, no acumulado. Sim. Isso sim, no acumulado nós seremos os mais alcoólicos. Tranquilo até aqui? Chegou a mostrar a garrafa? Eu não vi. Não, ainda não. Mas deu para perceber bem o que é tanino, o que é acidez, o que é álcool, as diferenças básicas entre Merlot, Cabernet e Malbec. A ideia é que ninguém saia dessa degustação, vá para uma degustação às cegas, bote o nariz na taça e diga, isso é um Malbec da Argentina. Não. Mas a ideia é que vocês vão percebendo o que vocês gostam mais. Eu gostei mais de Merlot, ou gostei mais desse Malbec. Quem gostou mais do Merlot inicial sabe que vai preferir vinhos sem carvalho, com uma acidez maior, com um álcool mais moderado. Quem preferiu mais o Malbec sabe que vai gostar de vinhos mais alcoólicos, menos ácidos, mais tânicos, com um pouco de madeira. Deixa eu mostrar para vocês qual é esse vinho. Compartilhar a tela. Vinho 3. Aqui. Então, esse vinho é o Caballero de la Cepa Reserva Malbec. Então, é um vinho argentino, safra 2017, 100% Malbec. Região é Vale de Uco. O nome da vinícola é Finca Flittman. 13,5% de álcool. E ele tem 8 meses em barricas de carvalho. Engraçado, tu não consegue perceber o carvalho nesse vinho. Na verdade, percebe como a baunilha.
Ah, tá. Esse aroma de baunilha, porque nem sempre o carvalho vai vir com aquela nota de fumaça, tostada e amadeirada. Às vezes ele pode vir como coco e baunilha. Sim. Ô, Vini, todos se encontram no esquilinho? Eu ia dizer isso no final, mas tá valendo. Todos os vinhos se encontram no esquilinho e todos os vinhos custam no máximo R$100 a garrafa. Assim, na média, eles são vinhos de R$70. Eu fui reconhecendo os rótulos e lembrando assim, eu já vi esses vinhos no... E também, por que eu quis trazer esses vinhos para vocês? Eu faço várias degustações. Como essa degustação era para ter um bate-papo básico sobre vinhos... Como é que é um microfone aqui? Para quem não está acostumado a tomar vinho, ou para quem não degusta com frequência e tudo mais, não sabe quanto vale a pena pagar por um vinho, ou quanto vale uma garrafa de vinho. Esses são vinhos que estão na faixa de 70. Alguns custam 60 e poucos, outros custam 80 e tantos, mas estão nessa faixa de preço. Essa é uma faixa de preço para tomar vinhos que tem boa qualidade boa para muito boa, vinhos que vão entregar pelo preço deles e que, para minha realidade, não são vinhos do dia a dia, tá? Eu não tenho R$70 todo dia para gastar numa garrafa de vinho. Então, não é a minha realidade. Mas eu também vou degustar vinhos de 400, 500, R$1.000 a garrafa em degustações. Mas são vinhos que são acessíveis. Qualquer um pode, uma vez por semana, provar um vinho de R$70 de vez em quando. Então, essa é a ideia. São vinhos que entregam pelo preço que eles têm e são bem típicos da uva e da região de onde eles vêm. Então, é realmente para construir essa referência para vocês. Então, todos estão no supermercado, são fáceis de encontrar, porque dá para trazer vinho unicórnio, tá? Volta e meia eu faço degustação com vinho unicórnio. Vinho unicórnio é aquele vinho que ninguém acha. Eu trago de viagem na mala, aquela coisa super misteriosa, oculta. Tem esses também, mas nenhum desses vinhos é unicórnio. O unicórnio é aquela coisa que você ouviu falar que existe, mas ninguém sabe. Hoje eu comprei uma garrafa de vinho do Goiás para fazer uma degustação agora daqui a um mês. Então vamos fazer uma degustação de vinho de Goiás, por exemplo, que é unicórnio, não é fácil de encontrar e tudo mais. Por que os vinhos brasileiros eles são tão caros comparados com os estrangeiros? Em geral, um vinho chileno, português, imagina longe, argentino te entrega muito mais pelo mesmo preço. Em geral, posso estar errado, mas é a impressão que eu tenho. Então, Márcio, isso é ilusório. Quando você faz uma degustação às cegas, comparando vinhos brasileiros, chilenos, argentinos, portugueses, franceses e italianos, na mesma faixa de preço, o padrão de qualidade médio é o mesmo. Tá bem, se tu dizes, eu vou acreditar, tu é um expert, né? Não, eu realmente digo, o vinho brasileiro, ele não é melhor e ele não é pior que os outros vinhos, ele é tão bom quanto. Agora, uma coisa que é realidade é que o vinho é caro no Brasil. No Brasil, o vinho é caro. E isso é um problema do país, da nossa economia, do nosso hábito de consumo de vinho, cultural. Tem uma série de... As situações vão se acumulando aí. Mas, em termos de qualidade, se a gente pegar, por exemplo, o primeiro vinho, o segundo e o terceiro, os três estão mais ou menos no mesmo nível de qualidade, do ponto de vista técnico. Os três têm mais ou menos a mesma complexidade aromática, a mesma quantidade de aromas e sabores, o corpo dos três está médio, os três têm uma acidez equilibrada, um tanino equilibrado, fruta no paladar. O nível de qualidade dos três é o mesmo e a faixa de preço dos três é o mesmo. Eu achei o primeiro vinho terrível, assim. Tipo assim, uma acidez, pá! Não sei, impressão minha, eu não sou um expert, né? Quem vai dizer é tu, tem que acreditar, porque e aí um ponto conhece muito mais que eu. Tem uma diferença entre gosto e tem uma diferença entre análise técnica. Gosto é pessoal. Do ponto de vista técnico, o primeiro é, de fato, o mais ácido dos três, mas, na verdade, não é nem o mais ácido é o segundo. Mas a doçura do segundo acaba disfarçando um pouquinho a acidez. Mas o primeiro é um vinho muito equilibrado, muito frutado, que entrega muito, que é um Merlot. Então, realmente, é gosto. E aí, talvez, tu não goste de Merlot da Serra Gaúcha. E tudo bem, não tem problema não gostar de Merlot da Serra Gaúcha. Mas, analisando tecnicamente,
A qualidade dos três está pau a pau ali. Ok, vamos voltar para nossa degustação ali. Então, o vinho tinto. Conforme ele vai envelhecendo, ele vai perdendo cor. Então, aqui a gente tem uma escala de cor. O vinho tinto, quando jovem, ele vai ter uma cor mais arroxeada, mais púrpura, mais intensa. Conforme ele vai envelhecendo, ele vai perdendo cor. Ele vai indo para um vermelho rubi, um alaranjado. Quando o vinho tinto está com cor de telha, ou ele está muito evoluído, ou ele está muito velho, passou do ponto. E, de novo, isso aqui não tem a ver com idade, tá? Tem a ver com madurez. Alguns vinhos envelhecem mais rápido, outros vinhos demoram mais tempo para envelhecer. É mais ou menos como o ser humano. Tem gente que aos 30 anos de idade parece que tem 90. Tem gente que aos 90 parece que tem 25. Então, a gente tem, por exemplo, o vinho jovem, ele vai ter a cor super intensa, púrpura. Todos os vinhos que a gente vai provar hoje são jovens, então eles vão ter essa cor mais fechada, mais lilás, mais violácea. Conforme ele vai envelhecendo, ele vai indo para um vermelho rubi, vai ganhando uma nota mais alaranjada, mais acastanhada. Um vinho velho, ele vai ter essa cor bem laranja, cor de telha. Também, um ponto importante é que a maior parte dos vinhos tintos do mundo foi feita para tomar em até 5, 6 anos a partir da safra. Então, por exemplo, esse vinho aqui é 2017, a gente poderia tomar ele sem muito risco até 2023. Existem vinhos que melhoram com o tempo? Existem, mas é a exceção. Entre 5% e 10% dos vinhos do mundo podem passar dos 10 anos com qualidade. É o que a gente chama de vinho de guarda. Então, aquela ideia, vou guardar um vinho para uma ocasião especial, é uma cilada, Bino. Então, cuidado com isso de guardar vinho por muito tempo, porque a maior parte dos vinhos do mundo não foi feita para envelhecer tanto tempo. Ele vai perder aroma frutado, ele vai perder sabor, ele vai avinagrar. Tranquilo isso em relação à cor visual do vinho tinto? Beleza. Nosso próximo vinho é da uva Carmenère. Carmenère é uma uva francesa também, só que na França ela tem pouquíssimo e não tem praticamente Carmenère varietal, Carmenère 100% na França. Ela veio para o Chile, se aquerenciou no Chile e gostou do Chile. Porque ela é uma uva que demora muito para amadurecer, então ela precisa de um clima muito quente e muito seco. E o Vale Central do Chile providencia essas condições. Vai ter aroma de fruta vermelha, principalmente ameixa vermelha, mas vai ter muitos aromas apimentados, como páprica, pimenta do reino, jalapeño, pimentão, pode ter um eucalipto, um mentol. Muita cor, acidez média alta, muito tanino, médio a muito corpo e muito álcool. Então ela tende a dar um vinho bem redondo, e que se a Carmenère não amadurece bem, ela vai ter muito aroma vegetal. Vai ter aroma de pimentão e pode ser desagradável. Um Carmenère bem maduro vai ter muita fruta, mas vai ter esse aroma vegetal agradável. Então, o nosso vinho 4 é um vinho da uva Carmenère. Dúvidas, questões até aqui? Por que tem muita gente que implica com a uva Carmenère? Porque podem. Assim, por que implica com a Carmenère? Tem um motivo, na verdade, tá? A Carmenère é uma uva que é difícil de amadurecer. Então, na mesma faixa de preço, é comum, principalmente em vinhos mais econômicos, na faixa dos 30, 40 reais, é muito mais fácil você encontrar um Merlot, um Malbec, um Cabernet Sauvignon equilibrado do que um Carmenère. Um Carmenère muito barato, ou um Carmenère muito simples, e assim, tem Carmenère barato bom, tá? Mas nessa faixa de preço é mais fácil encontrar outras uvas de melhor qualidade do que Carmenère. Porque ela tem dificuldade de maturação. A Carmenère tem dificuldade para amadurecer, é da uva. Mas deixa eu te fazer só uma observação. Eu comprei, teve uma promoção no Nacional, e eu comprei 4 vinhos. Na verdade, eu nem vi que os 4 era Carmenère, tinha 50% de desconto na segunda unidade. E eu gostei muito. E era na faixa, assim, tipo, dos 40 reais, assim, 40, 50. Né? E eu, tipo, fiquei pensando, puxa, por que o pessoal tem tanta
implicância com essa uva. Acho que eu dei sorte, talvez. Assim, de novo, tem os dois lados da moeda. Um é o gosto. Tá? E gosto é pessoal, é individual. Sim. Outra coisa é uma análise técnica. Do ponto de vista técnico, a Carmenère é uma uva difícil de amadurecer. E comparando com outros vinhos na mesma faixa de preço, você tem mais facilidade de encontrar um Carmenère que não está muito equilibrado do que outras uvas. Ao mesmo tempo, você tem Carmenères muito bons e muito fáceis no mercado. O Bernardo falou que foi o primeiro vinho que ele identificou o aroma. Qual aroma que tu identificou aqui, Bernardo? O pimentão? É isso, ele tem esse pimentão. E o Carmenère, ele pode ter esse pimentão e você só sentir o pimentão, ficar desagradável. Porque assim, se eu quiser sentir cheiro de pimentão, eu vou abrir um pimentão e vou comer pimentão. Mas, se eu tenho pimentão, e aqui eu tenho pimentão, eu tenho fruta, eu tenho uma nota amadeirada, eu tenho uma pimenta do reino, que funcionam bem com... Então, se ele tem só pimentão, é defeito. Se ele tem pimentão e outros aromas, é qualidade. E aqui é qualidade. Muita gente não gosta dessa nota vegetal. Eu cheirei e pensei, é salada. É salada, né? Depois o Bernardo matou o pimentão o negócio. Agora, por causa disso, uma coisa que ajuda muito na harmonização é você pegar um aroma que o vinho tenha e que o prato tenha também. Então, vinhos que tem muita madeira, que tem aquele aroma defumado, vão harmonizar bem com pratos que sejam feitos na lenha, que tem a nota defumada. Esse vinho tem aroma de pimentão e pimenta, ele vai harmonizar muito bem com pratos que tem um aroma de pimentão e pimenta. Então, se você pegar um pimentão recheado e harmonizar com Carmenère, é delicioso. Se você tem aquele filé com aquela crosta de pimenta verde, que é o steak au poivre, se você tem aquele filé com Carmenère, é delicioso. E isso melhora a percepção do vinho também. Então, no nariz, ele tem o pimentão, ele tem a fruta, ele tem um tostadinho da madeira. E no paladar, ele é um vinho macio. O tanino dele não é tão intenso quanto do Malbec anterior. Ele tem um pouco mais de acidez que o Malbec anterior. É um vinho bem alcoólico. E ele tem o pimentão no paladar. Então a minha dica é, se você não gosta desse sabor de pimentão, fuja do Carmenère. Eu acho que essa é a resposta para a Daniela também. Okay. Porque tem gente que não gosta do gosto de pimentão e por isso implica com Carmenère. Assim, é que as pessoas implicam porque elas podem. As pessoas falam porque tem boca. Como técnico da área, eu posso dizer com certeza, vinho ruim é vinho que tem defeito. Tá? Então, se um vinho tem defeito, ele é ruim. Agora, dentro dos vinhos que não tem defeito, eu vou ter gradações de qualidade. Eu vou ter vinho aceitável, eu vou ter vinho bom, eu vou ter vinho muito bom e eu vou ter vinho excelente. E para qualquer uva tem vinho defeituoso, aceitável, bom, muito bom e excelente. Geralmente, os excelentes, o preço acompanha. Geralmente, o preço acompanha. Agora, eu encontro vinhos aceitáveis, bons e muito bons numa faixa acessível de preço. Mas assim, a Carmenère vai ter aroma e sabor de Carmenère. Então é literalmente a coisa. Se eu não gosto desse sabor vegetal, pimentão e tudo mais, foge da Carmenère. É uma salada, não é uma cilada. É um aroma de terra, né? Tipo, terra molhada, assim. Uma terra molhada, sim. Não. O que torna o Carmenère também muito bom para harmonizar com pratos com cogumelo, tá? Para quem gosta de cogumelo recheado, o Carmenère vai bem. Churrasquinho de vegetariano. Para quem gosta do xixo, com pimentãozinho intercalado ali, vai bem com Carmenère. Para quem gosta de pratos com páprica, vai bem o Carmenère. E na harmonização, o vinho também muda. Ok. Seguindo aqui. Dúvidas sobre esse vinho? Dúvidas sobre... Querem saber que vinho é esse, né? Sim. Vamos lá.
O vinho 4 é o Santa Tierra Andes Estate Carmener da Casa Silva. 100% Carmener, safra 2017, o país é o Chile, região é o Vale de Colchagua, Casa Silva é a vinícola. Teor alcoólico 14,5% de álcool. Esse é um vinho muito alcoólico. E ele, 2/3 do vinho ficam 12 meses em carvalho. Então não é todo vinho que passa em carvalho. Vini, Diga. qual a diferença do reserva para o Gran Reserva? Ótima pergunta, Nath. Estava esperando alguém perguntar. A Natália é minha filha adotiva. Eu e a Manu adotamos. A Nath é aluna, orientanda da Manu. O que eu falo para a Manu é uma treta, porque quem trabalha com orientando é gente que é orientador, vai ter gente desorientada. Né? Quem precisa de orientação é gente desorientada. Mas o que é um vinho reserva, Gran Reserva, reservado? Primeiro ponto. Essas terminologias têm legislações e significados diferentes em países e regiões diferentes. Traduzindo, não tem uma legislação única no mundo, é uma bagunça. Um reserva no Chile significa uma coisa, no Brasil outra coisa, na Argentina outra e na Espanha outra. Mas, reservado não significa nada. A palavra reservado não significa nada. O que não significa que é bom ou ruim, tá? Tem vinhos reservados bons, tem vinhos reservados ruins. Mas reservado é que nem especial, top, premium, extra. Se eu oferecer para vocês o vinho A, que é um vinho normal, e o vinho B, que é um vinho premium, qual que vocês vão querer tomar? O premium. Então eu, como vinícola, eu vou colocar no meu rótulo vinho premium. Vou vender mais, porque ele é premium. Quem está dizendo que ele é premium? A vinícola. É gourmetizar o vinho, Vini? Literalmente, é comercial, é propaganda. Assim, quantas coisas que as pessoas vendem para vocês como inesquecíveis são realmente inesquecíveis? De quantas delas vocês lembram um mês depois? Nenhum. É que nem o diferenciado. Diferenciado é a palavra que eu odeio. É diferenciado. O diferenciado quer dizer nada. Tudo é diferenciável. Então, é esse o ponto. Então, reservado é isso, tá? O que não significa que vinho reservado é ruim. Tem vinho reservado bom, tem vinho reservado ruim. Mas a palavra reservado não significa nada. Os termos reserva e gran reserva. Geralmente, e eu estou simplificando aqui a história, a maior parte dos vinhos reserva e gran reserva vão num crescente de qualidade. Então, geralmente, para a maior parte das legislações, um vinho reserva tem que ter um teor alcoólico maior, mínimo, tá? Maior do que um vinho normal. E, por ser um vinho mais concentrado, mais alcoólico, mais potente, vai ter que ter uma maturação maior. Gran reserva vai ter um teor alcoólico, uma concentração de aromas e sabores maior do que o reserva e vai ter um amadurecimento maior. Só que como isso varia de país para país, se eu pegar, por exemplo, Espanha, um Gran Reserva espanhol é um vinho que tem que amadurecer na vinícola por pelo menos 5 anos antes de sair para o mercado. Sendo que desses 5 anos, pelo menos 2 anos são em carvalho. Se eu pegar um Gran Reserva chileno, ele é um vinho que tem que ter no mínimo 12,5% de álcool com passagem em carvalho. Quanto tempo? O tempo que a vinícola quiser. Se eu pegar esse vinho, botar num tanque de carvalho, deixar 2 dias e tirar, ele já é um Gran Reserva para lei chilena. Então, isso muda de país para país. Mas, assim, o que é importante entender é que, via de regra, um reserva é melhor que um vinho normal, um Gran Reserva deveria ser melhor do que um reserva. Certo? Muitas vezes a diferença é bem sutil. Sim, não deveria ser, mas muitas vezes a diferença é sutil. Este vinho passa quanto tempo na madeira que você falou, no carvalho? 2/3, 12 meses em carvalho. Ô, Vini, e o criança? Criança também é um termo espanhol. Os vinhos... Criança é um termo da Espanha, não tem nada a ver com criança, com C cedilha, tá? Piá, guri, guria. Criança, na Espanha, se escreve com Z, criança. E criar, na Espanha, é literalmente criar alguém. Quando você cria um filho, você cria um pet, você cria um vinho, você amadurece.
você dá condições para que ele melhore. Então, um vinho criança é um vinho que foi amadurecido. Um criança espanhol tem que amadurecer no mínimo 2 anos, sendo que desses 2 anos, no mínimo 6 meses em carvalho. Mas isso é muito específico da legislação espanhola, tá? Então não precisam se fixar nisso. É que criança é criação, né? Exatamente. Literalmente, é criação. Na França, eles vão dizer élevage, que é literalmente você elevar, evoluir, criar. É você dar as condições para melhorar. E você só vai dar condições para melhorar o que pode melhorar no mundo do vinho. Sim. Então, tem vinhos que não vão passar por criança, que não vão passar por elevagem, que não vão amadurecer. Porque o enólogo entende que eles estão bons daquele jeito. Tem vinhos que são tão estruturados, concentrados, tem tanto aroma e sabor, que quando você amadurece esses vinhos, eles melhoram e mostram todo o potencial deles. Qual é a uva típica da Espanha, enfim? Depende da região da Espanha. Mas para dar uma resposta muito simples e resumida, Tempranillo. Tempranillo. Tá. Tempranillo. Mas vamos focar no novo mundo, que é a nossa pauta hoje, porque senão a gente vai longe. Ô, Vini, uma pergunta. Diga. A maioria dos Carmeneres tem esse aroma tão acentuado de pimentão? Porque eu acho que eu tomei várias vezes já tomei e eu acho que eu nunca tinha percebido isso, que nem ele que eu percebi nesse vinho. A maior parte deles tem esse aroma tão acentuado de pimentão. Só que uma coisa é você degustar sem procurar, outra coisa é você degustar sabendo o que você vai esperar ali. Sim. Sabe aqueles livrinhos Onde Está o Oli? Se te derem o livrinho ali, talvez você ache o Oli, talvez não, mas você não está procurando o Oli. Claro. Agora, se você disser, procura o Oli, você vai procurar, olhar as figurinhas até achar o maldito do Oli. Tá, mas deixa eu te dizer... Não, tá. Diga, Dani. Não, é o seguinte, não é que às vezes o que acontece, eu não sei se eu estou falando besteira ou não, porque às vezes a legislação permite que tu coloque um pouco de uma outra uva junto com o Carmener. Sim, mas, então, assim, talvez tu avise esse gosto tão intenso do pimentão. Assim, para ser um varietal Carmener, para um vinho ter o nome Carmener no rótulo, ele tem que ter no mínimo 75% Carmener. E se ele tem 75% Carmener, na maior parte dos casos vai aparecer o pimentão. Então, se é Carmener, costuma aparecer o pimentão. Tá. Ou pelo menos uma nota vegetal. Isso é típico do Carmener, é da uva. Sim. Esses dois que eu degustei, lá do Nacional que eu comprei, eu senti a pimenta. O pimentão não senti tão intenso, eu senti mais a pimenta mesmo. Certo. Pimenta preta, especiarias, talvez um toque de canela, não sei. Pode ter. A passagem por madeira ajuda bastante nesses aromas. Sim. Seguindo. Vinho tinto, vamos falar de aromas e sabores, tá? Vinho tinto, quando jovem, ele vai ter um grupo de aromas. Quando ele vai envelhecendo, ele vai tendo outro grupo de aromas, tá? Então, vinho jovem, ele tende a ter aromas mais vegetais. Então, o próprio Carmener, quando mais jovem, sem passagem por madeira, tende a ter mais pimentão, fruta fresca. Conforme o vinho vai amadurecendo, essa fruta vai ficando mais madura. E isso depende de cada variedade também. Pode ter algumas notas florais, fruta preta, e conforme ele vai evoluindo, essa fruta que é fresca quando o vinho está jovem, vai ficar fruta passa, fruta seca. Então, vinhos velhos costumam ter aromas de frutas passas, ameixa passa, licor de fruta, geleia de fruta. E aí nós vamos ter, quando passa por carvalho, notas de especiarias como canela, pimenta do reino, baunilha. Alguns vinhos vão ganhar nota de chocolate, ervas secas como louro, café, notas tostadas. E alguns, do envelhecimento, vão ganhar notas como tabaco, couro, cacau. Então, todos esses aromas podem aparecer no vinho, e alguns são mais ligados a um vinho mais jovem, outros são ligados a vinho mais velho. E aí vem a coisa, se você prefere vinhos com aromas mais frutados, prefira vinhos mais jovens. Se você gosta de notas mais defumadas, tostadas, chocolatudas, café, couro, prefira vinhos mais velhos com mais tempo de passagem em carvalho. Então esse aroma vai mudando com o tempo. Nosso próximo vinho é de uma uva chamada Syrah ou Shiraz. Então tanto Syrah quanto Shiraz são dois nomes para a mesma uva.
A Shiraz vai ter geralmente fruta preta, então amora, vários Shiraz, para nós como brasileiros, às vezes a gente encontra aroma que lembra jabuticaba. Muito aroma de pimenta do reino, pimenta da Jamaica e fumaça, porque a maior parte do Shiraz passa por carvalho. Então é normal que o Shiraz tenha um aroma defumado. Muita cor, acidez média para alta, bastante tanino e bastante corpo no Shiraz. Então nós vamos para o nosso vinho de número 5, que é um vinho da uva Shiraz. Deixa eu pegar a garrafinha aqui. E aí vocês foram no esquilinho, numa loja de vinho, compraram online uma garrafa de vinho e levaram para casa. Só que não é para tomar hoje à noite, eu não sei quando eu vou tomar, talvez daqui a um mês, talvez daqui a 6 meses. Como eu guardo essa garrafa? Alguns vão ter uma adega climatizada em casa, a maior parte das pessoas não tem. Eu preciso deixar o vinho num lugar fresco, então temperatura moderada, seco, longe da luz e sem ficar chacoalhando. Um dos melhores lugares para guardar vinho em casa é o roupeiro, tá? Para quem não tem uma adega climatizada. A temperatura é moderada porque a madeira isola a temperatura, ele é escuro, não fica trepidando, então é um bom lugar para guardar vinho. Aqui em casa eu tenho uma adeguinha de madeira e uma cristaleira com nicho para garrafa e eu guardo os vinhos ali. Eu trabalho com vinho, sou um profissional da área, mas não tenho adega climatizada. Porque eu não preciso de uma adega climatizada. Quem tem mais vinhos, quer guardar vinhos por mais tempo, aí vale a pena investir numa adega climatizada. Como nenhum vinho aqui em casa é para tomar sabe Deus quando, eu sei quando eu vou tomar todos eles, e é rápido, então nenhum deles precisa ficar muito bem guardado por muito tempo. A minha está localizada embaixo da escada. Funciona bem. Quem mais tinha dúvida? Eu, Vitor. Banda, meu irmão. Não, a gente tem um armário que bate todas as descrições que tu deu. Certo. O único problema é que não tem espaço para o vinho ficar deitado, horizontal. A gente guarda ele de pé. Certo. Mas nenhum deles passou de um mês. Então tá perfeito. Assim, o vinho precisa ficar deitado quando ele vai envelhecer por mais tempo. Não tem problema deixar uma garrafa em pé por 1 mês, 2 meses, 3 meses. O problema é, quando a garrafa fica em pé, o vinho não está encostando na rolha. A rolha começa a ressecar. Com muito tempo da garrafa em pé, ressecando, ela pode deixar a ar entrar em contato com o vinho e esse vinho vai estragar. Agora, se você não deixa mais de 1 mês, não tem problema deixar a garrafa em pé em casa para consumo rápido. Valeu. E se é o vinho de rosquear, não tem problema nenhum. Vinho de rosca não tem problema. Pode ficar em pé, pode ficar deitada, não tem problema. Não precisa ficar deitada nesse caso. A espumante é para guardar em pé, né? Normalmente também, se diz. Preferencialmente guardar espumante em pé. Tá. E vinho tranquilo, rolha de cortiça, garrafa deitada. Tá. Vinhos brancos. Também deitado. Deitado. Também deitado. Vamos lá degustar o nosso vinho. Coloração média, não é? O Malbec foi o vinho que mais tinha a cor que a gente provou. Né? Esse aqui tem uma cor média. No nariz. A gente tem pimenta do reino, a gente tem fruta, tem um pouco da pimenta do reino. Tem um pouquinho dessa fumaça, do defumado. Esse é um vinho bom para charcutarias que o Gil faz lá em Pinto Bandeira. O Gil tá comendo charcutaria ali. Olha que maldade, que sacanagem. Gil. A gente está negociando uma degustação com tábuas. Aí eu vou importar as tábuas lá de Pinto Bandeira, trazer direto do Gil para cá, para Porto Alegre. Mas aí envolve logística, dá mais trabalho. O Syrah tem muito esse aroma de pimenta do reino recém-moída, porque é uma uva que tem uma substância chamada rotundona, que tem algumas outras uvas também, mas ela tem muita dessa substância, então quem gosta desse aroma, desse sabor de pimenta do reino, e quem gosta de prato bem pegado na pimenta do reino, vai atrás do Syrah, porque ela geralmente entrega esse aroma e esse sabor. E no paladar... Muita acidez. Seco.
uma boa acidez, bom tanino, bem fumaçudo na boca, a Manu falou aqui do lado. E ele tem muito essa madeira, essa fumaça, essa pimenta do reino, esse tostado. Um queijo bom para harmonizar com esse vinho, que tem essa nota de fumaça, é o provolone, que é um queijo defumado. Qual a graduação alcoólica desse vinho mesmo, Vini? Eu não falei ainda, calma. Ah, tá, desculpa. Calma. Mas ele tem 14%. Ah, tá. É bem alcoólico, né? Sim, ele tem bastante álcool, mas está equilibrado. Você tem acidez, tem fruta, tem tanino para equilibrar esse álcool. Maravilhoso. De todos, o que eu gostei mais. Eu também. Shiraz é uma uva no Novo Mundo que tem muito na Austrália. Mas a gente já provou um vinho australiano e esse vinho não é australiano. E o lugar onde ele é cultivado ajuda ele a ter essa acidez e esse frescor. Entender geografia ajuda a escolher melhor os vinhos, tá? Então, quem entende de geografia, quem consegue ter um mapa na cabeça, e de novo, quem é profissional da área do vinho, quem está mais acostumado com isso, é automático. Quem começou agora, não está acostumado a tomar vinho, não vê um mapa desde a época do colégio, não vai ter isso tão fácil. Mas quanto mais fresco, quanto mais frio é o lugar onde essa videira está plantada, mais fresco vai ser em termos de acidez esse vinho e mais fruta fresca ele vai ter no aroma e no sabor. Quanto mais quente for o lugar onde está esse vinhedo, mais fruta madura ele vai ter, mais álcool ele vai ter e menos acidez ele vai ter. Então, por exemplo... E essa diversidade toda que tu tem, tipo na Argentina, lá na altitude tu tem neve agora e daqui a pouco no verão é um calorão. É exatamente esse o ponto, Dani. Se a gente pegar, por exemplo, Mendoza. Sim. O Vale de Mendoza é super quente, super ensolarado, semiárido. Os vinhos que vêm só com Mendoza no rótulo são bem alcoólicos, fruta bem madura e uma acidez média para baixa. O vinho que nós provamos é de uma zona chamada Vale de Uco. E Uco está na altitude de Mendoza. É alto. E quando a gente sobe a serra, a temperatura aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Na serra é mais frio. Então, quando eu vou para altitude, é mais fresco. Se é mais frio, eu tenho mais acidez, fruta mais fresca e álcool mais moderado. Então, se a gente pega alguns Shiraz australianos, da parte central da Austrália, eles são super geleia, compota e etc. Esse vinho não é australiano. Esse é um vinho sul-africano. Deixa eu mostrar para vocês ele aqui. Esse aqui é o First Sighting, é o nome do vinho, né? Primeiro avistamento seria o nome dele em português. Ele é 93% Shiraz, 7% Grenache, 2017, da África do Sul, mas ele é de uma zona que é o Cape South Coast, que é literalmente a zona onde tem o Cabo da Boa Esperança. Ele está perto da cidade do Cabo. E como ele está perto do mar, tem os ventos que vêm do mar e refrescam essa zona. É uma zona de clima moderado, não é uma zona super quente. E é isso que deixa esse Shiraz refrescante no paladar, mesmo tendo 14% de álcool. E é um vinho que amadurece 12 meses em barrica de carvalho. Eu peguei na mão algumas vezes para comprar esse vinho lá no Zafra e não sabia se era bom. Agora... Está convencida? O rosé também é bom. Dessa mesma linha, tem um rosé, da mesma vinícola, né? Do mesmo grupo, tem um rosé muito bom também, que tem lá no Esquilinho. Vini. Diga. Eu sinto nele alguma coisa tipo um sal, alguma coisa salina. Faz sentido? Porque a gente já tomou alguns vinhos de outras regiões, outros países que tinha essa coisa mais parece salgado, assim. Então, essa coisa do salgado no vinho é uma discussão bastante grande, porque o vinho não tem quantidade de sais minerais suficientes para ser salgado no paladar. A gente, em teoria, não poderia sentir percepção salina, mas dependendo da acidez que ele tem, da maturação que ele tem e da região de onde ele vem, a gente pode sentir essa característica que em inglês eles vão chamar de savory, que é algo que vai para o lado do salino, da carne curada e tudo mais. Então, essa sensação, ela existe gustativamente,
mas ela não está ligada a uma quantidade de sais minerais no vinho. Obrigada. Tem um pouco a ver com a fumaça, tem um pouco a ver com o defumado. Então, ajuda a dar essa sensação. E ele funciona bastante bem com carnes que tenham uma defumação. Eu gosto muito de fazer aqui em casa um risoto de peito de frango defumado. E se eu gosto de deixar ele bem defumado, eu ainda boto um provolone junto. É um risoto defumado, que vai super bem com esse tipo de vinho. Só passar isolamento, eu estou aceitando convite. Beleza, vamos marcar a janta. E um risoto de fungo. O Fung vai bem com o Carmener. Fung vai muito bem também com uma uva que a gente não vai degustar hoje, que é o Cabernet Franc. Ah, tá. O Cabernet Franc é muito amigo dos cogumelos. Tá. Bom saber. Vocês estão bem, tá tudo certo. Alguns estão muito sérios, outros estão muito perdidos, outros estão com a câmera fechada, eu não estou vendo vocês. Tá bem bom, tá bem legal. Tá bem legal. Ótimo. Mas as garrafinhas são pequenas, Vini. Eu sigo pensando que as garrafinhas são pequenas. São pequenas, vamos ter que resolver isso, Cris. Eu tô pensando o contrário, eu tô pensando como é que eu vou dar aula amanhã de manhã. A Rita tá gostando tanto que ela tá guardando, ó, Vini, dela. Escreve embaixo, ó. Ó, tá certa ela. Eu preciso descobrir onde ela guarda. Na memória, Cris. É o melhor lugar para guardar vinho. Tá bom. Ok, deixa eu falar para vocês. Então, esse foi o First Sighting. Antes da gente terminar, de ir para o nosso último vinho, lembra que eu falei no começo, chega no restaurante, o garçom tira a rolha, entrega a rolha para a gente não sabe o que fazer com a rolha? Por que o garçom entrega a rolha para a gente no restaurante? Porque se essa rolha tiver com um cheiro mofado, tiver com um aroma desagradável, é sinal que o vinho pode ter defeito, então é normal cheirar a rolha, mas o ideal é que eu cheire o vinho, mas principalmente, se na rolha de cortiça tiver um vazamento, se vazou o vinho da garrafa, tem uma canaleta, se saiu o vinho, entrou ar. E esse vinho pode ter problema. Então vocês devem olhar a rolha para ver se tem algum vazamento, algum problema nesse sentido. Mas tem cheiro também, dá para cheirar também, ou é muito cafona? Não, dá para cheirar. Se cheirou a rolha, tem cheiro de mofo, pano sujo, papelão molhado, é aquela contaminação na rolha que vai dar defeito pro vinho. E também, a gente está tomando esses vinhos, hoje está relativamente fresco em Porto Alegre, durante o dia estava quente, agora a gente está mais fresquinho, eu estou tomando os vinhos à temperatura ambiente, tá? Mas a temperatura ambiente é até no máximo 18 graus. Então, servir vinho a 25 graus, 30 graus vinho tinto é pedir para passar mal. Tá? Então, o ideal, assim, acha que o vinho está quente, gela ele um pouquinho, não tem problema colocar um vinho tinto na geladeira antes de tomar. O mais importante é que ele esteja agradável para poder beber. Sim, eu botei uma hora que cumpri com as tuas orientações, eu botei uma hora antes, tirei uma hora antes da geladeira. É isso aí, se estava na geladeira, ele estava a 6 graus, em uma hora, nessa temperatura ambiente, ele já está fresquinho, pronto para consumir. Vamos para o nosso vinho de número 6. Então, deixa eu abrir aqui. E vamos para o nosso sexto vinho. O nosso sexto vinho é um vinho da uva Taná. Taná, fruta preta. Então, amora, cereja preta. Com passagem por madeira, costuma desenvolver notas de cacau, notas defumadas e notas de couro. Dependendo do vinho, ele costuma desenvolver aquelas notas que vão lembrar sela de cavalo, até um pouco de estrebaria. O Taná costuma ser o luxo do gaúcho. O cara campeiro, o nego velho, sente o aroma de alguns Taná e ele chora, porque ele lembra da estância querida. O Taná tem esse nome porque é uma uva que costuma ter muitos taninos. Por conta disso, o Taná vai harmonizar muito bem com o costelão gordo. O churrasco bom, chimarrão, fandango, trago e a pessoa amada do lado. É um cara de pau. Então vamos lá. Nosso sexto vinho é um Taná. Muita cor.
É um vinho retinto, como a gente chama, muita cor no visual. No nariz, muita fruta preta concentrada. E também tem bastante dessa nota defumada, essa fumaça. Bastante nota madeirada. E no paladar, seco, muita acidez, muito tanino. E ele tem bastante especiaria na boca, principalmente o anis estrelado, o alcaçuz. Canela tem também. É um vinho bem adstringente, ele tem muito tanino. Então ele pede gordura. Edgar Garzinski Filho, o que tu achou desse vinho? Quase do Cahors, aquele também. Quase do Cahors, aquele. O Edgar é um cara que não é muito fã do Taná. Não. E eu perguntei porque eu sei que ele não é fã do Taná, a gente já degustou várias vezes juntos. E mas Taná... é bom, gostei até. Dos Tanás, esse aqui eu achei até mais fácil. Não forte, mas ele é, como todo Taná, ele é, né? Exatamente, ele é porrada. Mas não achei até bem representativo da espécie. Mas até não achei. Mas eu perguntei para o Edgar justamente por isso. Porque é um cara que eu sei que não é fã do Taná. E a minha dica para vocês quando forem comprar vinho é: vocês sabem o que vocês gostam, vocês sabem o que vocês não gostam. A vida é curta para tomar vinho ruim 2 vezes. Sim, também concordo. Se tem um estilo de vinho que vocês não gostam, se tem uma variedade de uva que vocês não foram muito afim e tudo mais, uma coisa é você ir numa degustação para provar coisas diferentes, para aprender um pouco mais, para aprender sobre aquela uva e tudo mais. Agora, se vocês já provaram aquilo algumas vezes e não gostam, não é porque todo mundo diz que é bom que vocês têm que gostar. Vinho é paladar. Então, gostou, anota para repetir. Não gostou, anota para não repetir. Eu posso te dizer que eu adoro o Taná. Questão de gosto. Vini, mostra a garrafa aí para eu nunca mais comprar esse aí. Pode deixar. Nós aqui descartamos Taná e Carmenère. Aqui. Deixa eu... Não apareceu na tela porque eu não coloquei na tela ainda, né? Aqui. Então, esse é o Jiménez Mendes Alta Reserva Taná. 100% Taná, 2017 do Uruguai, região de Canelones, vinícola Jiménez Mendes, 14% de álcool e 9 meses em barricas de carvalho. E esse é um Taná muito bom, para quem gosta de Taná. E um ponto importante, tá? Não é porque alguém não gostou desse vinho que ele é ruim. Sim. E não é porque alguém gostou dele que ele é muito bom e excelente, maravilhoso. É que nem música. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente vai ganhando repertório musical, a gente pode ouvir uma música e a gente pode dizer: isso é bom e eu não gosto, mas é bom. E eu posso ouvir uma música e dizer: eu gosto tanto disso, mas ela é tão ruinzinha, mas ela é tão gostosa, eu gosto, me agrada tanto. É que nem novela da Globo. Eu tô em quarentena aqui em casa, sou grupo de risco, sou diabético, não tô saindo de casa, tô vendo as novelas tudo. A novela das 8 é muito ruim, mas eu gosto. E tô assistindo, tô acompanhando a Griselda, tô acompanhando o Pereirão. É isso, gente. Não é um Scorsese, não é um Tarantino, não é um grande diretor de cinema, não é uma Sofia Coppola, sabe? Mas não é uma lista de Schindler, mas eu assisto e me agrada e de vez em quando funciona. Vinho é igual. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda, quanto mais repertório a gente tem, a gente começa a diferenciar. Isso é muito bom, mas eu não gosto. E isso é ruim, mas eu gosto mesmo assim. E não tem problema, tá? Ô, Vini. Diga.
eu tô iniciando no vinho, assim, né? Não conheço. E para mim, uma coisa que eu sinto falta, que eu não entendo por quê, que eu acho que os rótulos dos vinhos, eles têm pouca informação. Tu compara hoje com a cerveja. Na cerveja o cara diz o lúpulo, o malte, quanto tempo num barril se ficou, qual levedura, tudo. E o do vinho só tem um nome ali. Então, eu, por exemplo, fico bem perdido, assim, sabe? Então, alguns vinhos não sei por que isso. Alguns vinhos trazem mais informações. Esse aqui, por exemplo, o Jiménez Mendes, estou com a garrafa aqui, ele traz a variedade de uva, o vinhedo, o rendimento por hectare, o tempo das barricas de carvalho. Ele fala fala um pouco de harmonização. Ele vai falar um pouquinho do vinho. Tem até desenho. Tem alguns desenhos, algumas ilustrações, inclusive, no rótulo. Alguns outros rótulos vão ter mais informações, outros menos, tá? Isso é uma escolha da vinícola. Mas isso tem a ver com posicionamento também. A cerveja, ela está fazendo o caminho contrário do vinho. A cerveja era uma bebida super popular, que com o crescimento das artesanais, precisou se diferenciar e se gourmetizar, entre aspas. Ela precisou ficar mais refinada. Porque, assim, a Skol, a Brahma, a Antártica, a Glacial, continuam vindo sem informação nenhuma na lata ou na garrafa. O vinho básico continua vindo sem informação nenhuma na garrafa. Alguns vinhos estão vindo com algumas informações para poder diferenciar eles no mercado. Então, o que eu recomendo para ti? No supermercado, no varejo, na loja, vai ter vinhos com mais informações e menos. Uma coisa que ajuda bastante é comprar online. Geralmente, as lojas vão ter uma fichinha técnica do vinho com algumas sugestões. Isso também ajuda. Mas eu concordo contigo que é uma falha do setor do vinho de maneira geral. Isso. O Taná está para o Uruguai, assim como o Malbec está para a Argentina? Exatamente. O Taná está para o Uruguai, o Malbec está para a Argentina, o Carmener está para o Chile, com um ponto importante, tá? Isso é o que a gente chama de uva emblemática. O Taná é uva emblemática do Uruguai, porque o Uruguai faz alguns dos melhores Tanás do mundo, e é a uva que dá o melhor resultado na média no Uruguai. O Malbec na Argentina, porque a Argentina faz os melhores Malbecs do mundo, e porque é a uva que apresenta os melhores resultados na Argentina de maneira geral. O Carmener é porque o Chile faz os melhores Carmeners no mundo, só que a uva que dá os melhores resultados no Chile é a Cabernet Sauvignon. Então, o Carmener... Mas por que a Carmener é identificada com o Chile? Porque o Chile é o país que produz os melhores Carmeners do mundo e praticamente só eles produzem Carmener, porque é uma uva muito difícil fora do Chile. A Austrália é o Shiraz. A África do Sul é o Pinotage. Mas o Pinotage é que nem o Carmener no Chile. A África do Sul é o país que mais produz Pinotage, que produz os melhores Pinotage, mas a uva que está dando alguns dos melhores resultados na África do Sul é a Shiraz. Legal. E o Brasil é um país enorme, então na Serra Gaúcha é a Merlot. Na campanha gaúcha é o Taná. E os tanás da campanha gaúcha são mais macios, na média, que os tanás uruguaios. Ali da Guatambu, né, Vini? A Guatambu tem excelentes tanás. Sim. Vini, eu tenho uma dúvida. Diga. Eu sei que a Serra Gaúcha já é bem conhecida por isso. Mas aqueles vinhos produzidos em São Paulo, por exemplo. Sim. Vale a pena investir? Vale. De São Paulo para cima, a uva que se destaca é a Syrah ou Shiraz. E a gente tem Syrahs e Shiraz de excelente qualidade de São Paulo para cima. Em São Paulo, sul de Minas, no Vale do Rio São Francisco, no Goiás. Então tem excelentes Syrahs nessa região. Vale a pena provar, sim. Ô Vini, até para fazer um comentário, ele perguntou, eu tomei um Syrah da Guaspari, que era Vista da Serra de 2016, que eu achei assim, ó, sensacional. Sim. Um vinho maravilhoso. De São Paulo para cima, se eu tivesse que escolher uma uva, é a Syrah, sem sombra de dúvida. A Guaspari, eu acredito que é a mais famosa, né, das brasileiras, mas tem outras que Maria Maria, Primeira Estrada, Casa Geraldo, tem um monte, a Pirineus em Goiás, tem Serra das Galés,
A própria Miolo, na Vinícola Terra Nova, lá no Vale de São Francisco, faz Syrah de alta qualidade. Ô, Vini, eu tenho uma outra dúvida. O que significa dupla poda? Qual é o que interfere no vinho a dupla poda? Sim, eu sei que é uma coisa meio complexa, mas... Ok, eu vou explicar da forma mais simples possível, porque a ideia aqui é ser básico, mas a colheita no hemisfério sul, a colheita da uva no mundo é sempre no verão e no outono. Então, no hemisfério sul, a nossa colheita aqui na Serra Gaúcha é de janeiro a março, abril. Janeiro a março, abril, em São Paulo, Minas Gerais, é muito chuvoso. Absurdamente chuvoso. Então, o que eles fazem? Eles vão podar a videira 2 vezes, geralmente a videira se poda uma vez só, para poder jogar essa colheita para o inverno. Então, ao invés de colherem essa uva em março, abril, vão colher ela em junho, julho. Isso é a dupla poda. Tá bem. Beleza? Beleza. Pessoal, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Tem os meus contatos. Imagina que todo mundo tem o WhatsApp, tem o meu e-mail, tem o Instagram. Essa apresentação aqui, eu vou colocá-la no grupo ali no WhatsApp para vocês. Então, vocês vão ter essa informação. A degustação de hoje está gravada. Eu vou subir para o YouTube também. Mando o link para vocês. Então, depois, quem quiser ver de novo, lembrar quais são os vinhos, lembrar do bate-papo que a gente teve, vai ter essas informações disponíveis para vocês lá. Vocês têm meu contato, tirem dúvidas. A gente está sempre fazendo degustações aqui em Porto Alegre. Então, eu estou à disposição para dúvidas, questionamentos e tudo mais. Quem tirou foto depois... Estou a fazer o seguinte, quem ainda tem uma tacinha de vinho, abre a câmera e levanta a taça aí. Ah, legal. A gente fazer um brinde, eu tirar um print aqui da tela. Eu vou ter que tirar 2 prints, tá? Pelo número de pessoas. Aí. Quem já bebeu tudo agora fica feio, né? Não tem problema. Deixa eu só printar aqui. Espera um pouquinho, segura. Pera aí, amor, pera aí. Boa. Pera aí. Tirando foto. Mais uma, que vai precisar de mais uma. Do lado. Aqui, abre a câmera de novo na tela. Tacinha, todo mundo. 3, 2, 1 e... Pronto. Tirei 2 prints aqui. Depois eu mando para vocês ali no grupo os prints. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido útil. Vini, fala com ele. Parabéns. E assim, ó, na frente, com o testemunho de todos que aqui estão, mais na frente da Manuela, a presença da Manuela e do meu marido que está ao lado aqui, que não quer aparecer, eu vou dizer uma coisa a todos. Adoro confidenciar com mais de uma pessoa, com várias pessoas. Manuela, o Vini está cada vez melhor. Né? Continua assim, tá, querido? Vou fazer o bolo todas as degustações contigo, tá? Muito bom. Vini, pela já oportunidade. fala das próximas. Faz a propaganda para nós. Ok, seguinte. Agora em agosto a gente vai ter mais 3 degustações que estão fechadas já. A gente vai ter uma degustação extra de uma vinícola da Serra chamada Granja do Vale, que ainda tem 2 vagas. Eu posto ali no grupo para vocês. E em setembro eu vou abrir outras degustações. Já tem uma prevista, eu posto para vocês ali no grupo como uma prévia para vocês. Antecipar. Já dá para fazer uma prescrição. De qualquer forma, eu geralmente eu coordeno um grupo de degustação aqui em Porto Alegre. Eu geralmente posto as degustações antes nesse grupo, porque é um pessoal que está me acompanhando há mais tempo. É um grupo no WhatsApp. O pessoal às vezes se empolga nas degustações sobre vinho, dão umas viajadas meio maluca, mas todo mundo é do bem. Todo mundo é do bem e todo mundo é interessado em vinho. E, de novo, é um grupo que não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem... É um grupo para falar de vinho. Alguns silenciam porque, às vezes, o assunto não interessa tanto. Outros se empolgam, participam da discussão. Mas... E quando eu monto uma degustação, eu geralmente separo para falar das informações dessa degustação. Até esse grupo aqui vai durar até amanhã. Quando eu postar essa mensagem, as imagens da degustação
e o link para o YouTube com essa degustação que está gravada, eu vou apagar o grupo para a gente não ter aquele grupo sobrando, aquele grupo fantasma, que daqui a 2 anos vem assombrar todo mundo, né? E parar nesse grupo. Então eu excluo todo mundo, apago o grupo e terminou, porque terminou a degustação. Tá. Mas eu aviso vocês sim das próximas degustações, combinado? Beleza. Muito obrigado. Valeu, Vini, obrigado. Muito bom. Vocês cuidem-se, comportem-se. Fiquem em casa, usem máscara, não falem com estranhos. Obrigada. Obrigado, Vini. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Até a Nebraska se agitou aqui. Vem cá, Nenê. Boa noite. Nebraska. Nebraska. Ó, tá aqui, ó, a Cusca. Olha o tamanho dela. Linda. Oh, que expressão que ela tem, Vini. Fiquei impressionada de ver a foto. Ela é temperamental. No final ela não cresceu tanto, né? Oi? Ela não cresceu tanto. Ela cresceu muito, ela espichou, ela tá Ela tá enorme. Ela tá enorme. Vá. Ela é gigante. É uma terneirinha, Carol. Ela tá bem maior. Ela tá bem maior. A ovelha. Terminando a quarentena, a gente faz uma degustação, a gente faz um piquenique e degustação ao ar livre com os custos. Eu quero Java Porco. Tá bom, eu faço Java Porco. Tchau. Perfeito. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigado, Zílio. Obrigado, Bibs. Tava com saudade de vocês. Obrigado. O Paulo também tá com saudade. Mambrini, filhota. Valeu, Vini. Valeu. Show de bola. Obrigada. Quando tiver mais uma, avisa, né, pra Benta. Aviso, pode deixar. Cuidem-se, não façam nada que eu não faria. Também. Sempre, né? Tchau, Vivi. Tchau, Marina.